Ó, gente, eu pensei em fazer a apresentação sobre o filme normal, igual vocês normalmente fazem, só que esse filme acho que é o filme mais comentado da história dos filmes, então, tipo assim, eu tenho certeza que eu não ia conseguir falar nada que não já foi falado 40 milhões de vezes. E é um filme muito simples, né? A jornada do herói do Luke, ele vai de um menininho bobinho, fazendeiro, e a explodir a Estrela da Morte ser o fodão. E, tipo assim, todos os personagens são estereótipos. O Luke é esse carinha, é o herói, né? O Han Solo é o. Como é que é a palavra? É o. É, o safado com o coração de ouro, sabe? A princesa é aquela. A princesa e tal. Enfim. É um filme muito óbvio, né? Digamos assim, é muito simples. Então eu preferi fazer a minha apresentação. Aliás, eu não sei nem como é que isso aqui vai funcionar, como é que vai. Ah, beleza, bonitinho assim. É, eu resolvi fazer a apresentação sobre o Jorge Lucas e a história dele, que é um herói que muito pouca gente fala, na realidade, né? Tipo assim, ele já foi muito falado, mas hoje em dia a maioria das vezes que ele aparece nas conversas é para ser criticado por causa ou dos prequels ou de qualquer coisa, geralmente dos prequels. É... Mas assim, eu acho ele é uma grande inspiração, ele é um cara muito foda. Eu resolvi contar um pouco da história dele. Com todos os Star Wars, sabe? Eu contei a história dele desde quando ele entrou na faculdade até ele vender a Disney. Então, tipo assim, é uma apresentação muito grande, né? Eu conversei com a Estela falou que a última dela deu 22 slides, o meu deu 91. Então, assim, é meio suspeito, né? É, não são 90 slides, eu ia cair duro falando aqui, porque com 90 slides vocês vão todos dormir, dá 6 horas da manhã, mas aí, enfim. Ó, o George Lucas, gente, ó, eu dividi em quatro, aliás, três, né? Aquele retrospectivo ali são pseudo-slides, sabe? Então eu dividi em três partes. A primeira parte é da juventude do George Lucas, desde quando ele era um adolescente até o lançamento do primeiro filme, até o primeiro Star Wars. E essa parte eu dividi numa jornada do herói dele, entendeu? Eu botei o George Lucas numa jornada de herói, entendeu? E aí, tipo assim, você tem que forçar um pouco a barra aqui e ali, né? Porque, pô, ninguém vive um. Mas, assim, deu, sabe? Dá pra você fazer. E fica muito interessante. E aí, o subtítulo A Longa e Árdua Caminhada de George Lucas para conseguir completar o primeiro filme da saga Star Wars. Mas antes de falar disso, porque a primeira parte ali, inclusive eu botei os anozinhos, ó, a primeira ali se passa. Opa, não. É ali, então, enfim. A primeira começa em 1969, eu quero ver o que que vem antes pra gente entender o que que é o George Lucas. Pô, isso aqui tá tipo. Eu tenho que ficar de um jeito tal que eu tô vendo que tô meio bugado. Deixa eu vir mais pra cá. Opa. Pô, é porque tá espelhado. Não, então eu tô meio de lado pro computador, enfim. O George Lucas, ele, ele sempre foi um cara meio assim diferenciado, sabe? Tipo assim, quando ele era adolescente, ele ele era meio revoltado. Ele queria ser piloto de corrida. As únicas coisas que ele gostava na vida era corrida de carro normal. E eu acho que isso fica inclusive bem óbvio na última cena do Star Wars, né, na Trench Run, que eles têm que destruir. É tipo assim, pô, aquilo ali é uma cena de corrida, sabe? Mas enfim. Ele era apaixonado por corrida e por arte, eram as duas coisas que mais ele gostava na vida dele. Ele, depois de se formar no ensino médio, ele foi para um. Aí é que tem esse negócio, né? Esse sistema de universidade dos Estados Unidos é zoado. Mas ele foi para uma universidade de, na verdade, 2 anos só, e se formou em Ciências Sociais. E de lá ele transferiu para a Universidade da Califórnia do Sul, que é uma grande universidade, uma grande escola de cinema. E lá nessa universidade, ele conheceu, tipo, muita gente que estava na universidade na mesma época que ele, que viriam se tornar grandes diretores de Hollywood. Por exemplo, ele dividiu o dormitório com o carinha que dirigiu Grease, sabe? Ele era, tipo, almoçava com o Steven Spielberg, tipo assim, as coisas meio absurdas, sabe? Então, nessa época, ele começou a se apaixonar por filmes. Ei, meu Deus, o que que eu fiz? Ah, tá. Nessa época, opa, isso foi. Nessa época, ele comprou uma câmera de 8 milímetros, ou seja, era uma pseudo-câmera que ele ia nas corridas, gravava, entendeu? Ele começou a se apaixonar pela câmera e se apaixonar, tipo assim, na universidade, as aulas que ele mais gostava não eram as aulas de, tipo assim, de como você escrever um roteiro, disso ou daquilo. As aulas que ele mais gostava era como contar uma história
usando movimento, usando só a câmera, a cor, a luz, o espaço. Ele nunca foi um grande contador de história com palavras, entendeu? Palavras era sempre o grande problema do George Lucas. E sempre foi. Palavras e pessoas. Ele sempre gostou mais de, sabe, do técnico, do lado técnico. Então, e a outra área do cinema pela qual ele se apaixonou perdidamente foi editar. Então, o George Lucas, ele falava que ele só fazia os filmes dele, ele, inclusive, se inspirou no Kurosawa para falar isso. Ele fazia os filmes dele para ele poder fazer coisas diferentes com a câmera e para ele poder editar o filme depois. Eram as grandes paixões dele. Ele, na faculdade, ele fez um curta chamado THX 1138, que veio a ser o primeiro filme dele de longa-metragem, que ganhou vários prêmios, inclusive deu a ele uma bolsa, e nessa bolsa ela fazia ele poder ir assistir um filme de verdade sendo produzido. E aí esse filme era O Caminho do Arco-Íris, pelo Francis Ford Coppola, que viria a ser um grande amigo e grande mestre dele. E o Coppola, né, pelo pessoal da universidade, era tido como um grande herói, porque o Coppola era um carinha que tinha saído da universidade e tinha dado certo, sabe? Ele tinha conseguido fazer filmes, ele tinha chegado e, tipo assim, ele era uma grande referência naquela época. E o George Lucas ficou, tipo, honradíssimo de trabalhar com ele e super contente. E isso acabou gerando uma grande parceria, que foi a parceria do George Lucas com o Coppola, que começou assim, o George Lucas, assim que ele se formou, por ele ter feito isso, ele já foi direto trabalhar como assistente do Coppola. Eita, perra. Bugou ali o recusando o chamado, mas tudo bem. Ele foi trabalhar como assistente do Coppola num filme chamado The Rain People, eu não sei o título em português, será que eu botei em algum lugar aqui? Às vezes eu botei. Deixa eu ver. Caminhos Mal Traçados, isso aí. Caminhos Mal Traçados. É, o Jorge Lucas trabalhou e fez um documentário sobre o filme, então é muito interessante, né? E esse Caminhos Mal Traçados foi. Ah, peraí, não, aí eu tô me apressando. Foi um filme que eles trabalharam juntos e o Coppola ficou muito impressionado com o Jorge Lucas e falou: pô, eu acho que esse seu filme de estudante, o THX 1138, pode ser algo, entendeu? Pode ser algo a mais, pode ser seu primeiro longa-metragem. Pois bem. A cena, então, que nós chegamos agora que ele saiu da universidade é Nova Hollywood, que foi um período onde grandes diretores surgiram porque os grandes estúdios americanos tinham perdido o público jovem, entendeu? Os jovens não iam mais, não se interessavam tanto mais. Por exemplo, 2001, Uma Odisseia no Espaço, um filmaço, demorou 7 anos para conseguir se pagar nas bilheterias, ou seja, estava em baixa, sabe, o cinema nessa época. Então, os estúdios passaram a apostar na própria geração que estava deixando de ir no cinema para ver se eles tinham a resposta. E essa era a nova Hollywood, entendeu? Que foi caracterizado por grandes filmes. Um belo exemplo é o Poderoso Chefão, né? Que é um grande filme, só que é muito sombrio, né, cara? Tipo assim, é um filme muito artístico, sabe? É um filme monoclinho, sabe? Só que é, é um filme muito dark, pô. Pô, morre todo mundo, sabe? O Michael é tipo, ao invés de o Michael subir e virar um herói, o Michael vira um filho da puta, entendeu? Tipo assim, é outra vibe, sacou? E aí, em Nova Hollywood, o Lucas e o Coppola, eles eram meio subversivões, sabe? Eles eram diferentões. Peraí, deixa eu fechar a janela que tá muito frio. Eles eram diferentões porque eles odiavam a ideia de Hollywood. E por que isso? Isso é muito importante, inclusive. Isso é, tipo, muito, muito, muito importante. Eles odiavam Hollywood porque eles achavam que Hollywood estimulava a mediocridade. Como assim? Ah, vai ficar muito caro, entendeu? Tipo assim, chegava o executivo, não, pô, já tá bom o suficiente, sabe? Ao invés de deixar o diretor perseguir a visão dele de um filme perfeito e querer continuar, chegar lá, o Lucas e o Coppola, eles eram totalmente contra isso. E pensando nisso, eles fundaram uma empresa chamada American Zoetrope, que seria a produtora dos futuros filmes deles. E começando com THX 1138, o filme do George Lucas. A Warner Brothers, um dos grandes estúdios da época, resolveu assinar um contrato com a American Zoetrope para eles fazerem 7 filmes, né? Porque eu já expliquei, eles estavam meio desesperados para voltar a ter público. E o primeiro filme foi THX 1138. O George Lucas conseguiu o financiamento, né, com o estúdio, lógico, esse acordo, fez o filme,
E foi um filme altamente político, com ele caindo de pau no Nixon, sabe? Tinha caindo de pau no Vietnã. E é um filme, é uma distopia sinistrona, sabe? É um filme muito bom, inclusive. Não sei se vocês já viram, mas é bem legal. E a Warner, tipo assim, a crítica da época gostou, e hoje em dia, se você olhar pra trás, o filme ganhou muito, fez muito sucesso depois de George Lucas explodir, né? Mas na época, ele não fez muito sucesso, entendeu? Foi um filme que foi meio assim, o nego não gostou muito. E com isso, a Warner cortou 4 minutos do filme, porque eles não gostaram do corte final do George Lucas, eles cortaram 4 minutos do filme e deram pra trás no acordo dos 7 filmes. Aí você pensa, pô, isso daí vai deixar eles, o George Lucas e o Coppola, que tinha produzido o filme, né? Tinha largado tudo pra produzir o filme. Você ia imaginar que isso ia deixar eles se tornarem pessoas muito tóxicas, né? Torná-los muito tóxicos em Hollywood, porque foi uma experiência tóxica, sabe? Eles foram fazer um filme e, pô, o nego deu pra trás, o cara não quis, sabe? Cortou 4 minutos do filme, foi muito chato, foi uma experiência escrota, né? Só que, na verdade, isso foi um desafio para eles. Isso foi um grande desafio. E por causa disso, o Coppola deu, que nesse momento agia como um mentor do George Lucas, propôs um desafio para o George Lucas, que seria escrever um filme que conseguisse apelar para o grande público, entendeu? Fazer sucesso, ao invés de um filme igual um THX da vida, que é um bom filme, cara, que é um bom filme, só que um filme muito de nicho, sabe? Um filme muito sombrio. E o filme que o Lucas acabou fazendo foi American Graffiti, que foi um, alguém aí já viu? Vocês já viram, Rodrigo, André? Vocês Nunca viram? vi, não. Vi não, vi não. Também já vi. Vi sim. Então, é muito maneiro, tipo, é bobo, sabe? É um filme alegre, tipo, é só alegre, sabe? E foi um filme muito diferente de todos os outros que estavam sendo feitos na época, por exemplo, foi um dos primeiros filmes, isso é até legal de falar por causa do último Quarentenas que teve, né? Por causa do seu filme, Andréia, porque esse foi um dos primeiros filmes, ao invés de ter uma trilha sonora tradicional, ter várias músicas de uma época como trilha sonora, entendeu? E, tipo assim, e foi um filme que nessa época não tinha nada sexual, não tinha nenhuma violência, sabe? Era um filme puro, sabe? Era divertido. E isso foi muito subversivo pra época. Foi uma coisa, tipo, muito diferente, porque não era o que tava na moda, não era o que tava dando grana. Mas ele conseguiu fazer o filme, foi um grande sucesso. E o Coppola, né? Eu vou fazer um rápido paralelo. O Coppola, como eles tinham se ferrado no acordo com a Warner, o Coppola acabou tendo que aceitar um emprego merreca para fazer um filme por US$ 150 mil. Ele foi o 12º diretor escolhido para dirigir esse filme, que ninguém dava bola e virou o Poderoso Chefão, né, velho? Então, tipo assim, É, o papai falou na apresentação dele. dever, né? Acesse Aí- no site. Oi? Acesse no site, a apresentação está disponível completa. Oi, Fran. Eu falei disso na minha apresentação. Ah, imaginei, né? Fiz um rápido link aqui. Então, pois bem. Esse filme do George Lucas, o American Graffiti, acabou dando pra ele, tipo, uma grande reputação e o poder aquisitivo, né? Foi um grande sucesso de bilheteria. Foi um filme com custo, foi o filme com maior custo-benefício na época, sabe? Ele custou, tipo, US$ 700 mil pra fazer e deu 60 milhões, sabe? Então, tipo, ele ganhou muita grana. E ele ganhou, e tipo assim, e ele ganhou prestígio. Opa, bugou. Enfim, eu fiquei muito amarelo. Eu fiquei amarelo demais. Não, só isso. Tô da cor da apresentação, olha. Eu não sou amarelo assim. Enfim. Não sou amarelo assim, foi igual você ter falado. Simpsons. O Jorge Lucas resolveu, então. O filme seguinte que ele faria com American Graffiti seria Apocalipse Now, que seria. Foi lançado, né, eventualmente. Mas seria um dos filmes lá, um dos 7 filmes do acordo com a Warner. E era um filme que ele acreditava muito, só que, tipo assim. Ele ficou falando para os estúdios, ele tentou, tipo, ele tentou fazer, ele tentou apresentar a ideia do Apocalipse Now, mesmo com o prestígio dele ganhou com American Graffiti, ele não conseguiu. Porque a Guerra do Vietnã, é um filme sobre a Guerra do Vietnã, tá, gente? Vocês que não viram, se alguém não viu. E a Guerra do Vietnã ainda estava rolando, então os estúdios não queriam fazer um filme abertamente anti-Vietnã, porque ia dar certa merda, entendeu? E aí, enfim, ele continuou tentando, porque ele era algo que ele acreditava muito, só que não deu. Enquanto isso, aí é que tá, o chamado da aventura. Aquilo foi o mundo comum, tá? O mundo comum da jornada do herói dele. O chamado da aventura foi: o Jorge Lucas se viu diante da seguinte situação. Depois do American Graffiti, ele acreditava muito no Apocalipse Now. Ele ficou tentando muito querer fazer o Apocalipse Now, tal coisa. Só que ele tinha um outro filme que ele tinha concebido essa ideia, sabe? Era uma ideiazinha só, era tipo uma pseudo-ideia.
que era tipo assim, pô, por que que eu não faço tipo, uma ficção científica, sabe? Ele tava pensando, só que ele tava pensando, pô, é uma ideia muito, é uma long shot, sabe? Tipo assim, provavelmente vai dar errado, sabe? Provavelmente isso e aquilo, porque tá em baixa, a ficção científica tá em baixa, ninguém tá fazendo, não dá grana. É... Só que ele ficou com aquela ideia, e aí uma coisa que aconteceu mudou a vida dele, que foi, o American Graffiti começou a receber carta de fã, falando como que o filme tinha mudado a vida das pessoas, como que era um filme tão alegre, tipo, puramente good vibes, sabe? Numa época tão sombria que tava um monte de jovem americano indo morrer na guerra, e tipo, os filmes eram todos meio sinistros, por exemplo, um Taxi Driver da vida, que é um filmaço, mas é sinistro, sabe? E, tipo assim, o Lucas começou a receber várias cartas falando, pô, seu filme me fez muito bem, sabe? Me fez muito bem, eu tô me sentindo muito melhor depois de ter visto seu filme. E isso fez ele perceber que, na verdade, esse negócio da ficção científica tá em baixa, desse tipo de coisa tá em baixa, era um problema, sabe? Um problema a ser remediado, não era uma coisa a ser evitada, sabe? Era uma coisa a ser remediada. E esse foi a chamada da aventura para ele, porque ele resolveu ir firme fazer esse filme à la Flash Gordon, que ele já estava chamando, e ele foi dentro. Nesse momento, ele começou a tentar fazer os dois filmes ao mesmo tempo. E ele faria o que desse certo, sabe? Só que nenhum dos dois dava certo. Ele foi na Fox, foi na Disney, foi em todos os lugares. E ninguém queria fazer nenhum dos dois filmes, nem o pseudo Flash Gordon e nem o Apocalipse Now. Ele então resolveu juntar os dois filmes, fazer um filme da Guerra do Vietnã com elementos fantasiosos, elementos de Flash Gordon, elementos de história em quadrinho, sabe? Super-herói, coisa boba, entendeu? Fazer uma coisa séria. Pô, peraí, isso aqui tá me irritando muito. Foca. Aí, melhorou. Nossa, melhorou muito. Melhorou muito, né? Melhorou a Tá sua. vendo? Não sou amarelo, amigo. Aí, se bem que eu tô bem amarelo, meio estranho. E aí ele resolveu juntar as duas ideias e deixar Apocalipse Sinal pra lá. E esse, bem, aí vamos lá, né? Aí, ó. O primeiro, essa daí é recusando o chamado, que foi o grande não dos grandes estúdios. Eu já falei disso um pouco no último, né? Que, que ele combinou os dois. E o Coppola, que sempre tinha sido produtor de todos os filmes do Lucas até então, foi aqui que eles se despediram e cada um seguiu seu próprio caminho, porque o Coppola resolveu fazer o Apocalipse Now e o Lucas resolveu seguir no projeto de ficção científica dele. E era um adeus a uma parceria que tinha sido muito, né, frutífera e muito necessária. E pois bem, aqui é o Jorge Lucas. Opa, não, não tem, mas acho que eu posso fazer na mão. Aqui é o Jorge Lucas no set do American Graffiti, ó. É um filme, ó, ele novinho. É um filme sobre carro, é um filme legal. Oi? Magrinho. Só de E você aqui é ver, ele e o né? Coppola, os dois novinhos também. Muito novinhos, meu Deus do céu. Enfim. A quarta etapa da jornada do herói é o encontro com o mentor. Depois do herói recusar a chamada, eles costumam encontrar-se com o mentor, que é, no caso, pareceria que é o Coppola, né, que foi o grande mentor até agora, mas o mentor nesse caso é uma das grandes inspirações do Lucas no cinema, que é o Akira Kurosawa, que é o carinha lá dos Sete Samurai, do episódio do Mandalorian e do Clone Wars, tá, galera? Aliás, eu não sei porque o Mandalorian teve um Sete Samurai, porque o Clone Wars já tinha tido, mas enfim. É. Não, e o do Clone Wars ainda foi em homenagem ao Kurosawa, né? Foi quando o Kurosawa morreu, eu acho. E aí, tipo, tanto que o Henrique. Isso é vício de roteiro. Toda série de aventura, ela copia todos os filmes clássicos nos seus episódios. Você tem isso em Star Wars, em Star Trek, você tem em todos eles. Mas o que ele está falando é que Clone Wars já tinha. Mas eles fazem de novo, que aí é o roteirista novo, da série nova, e eles vão seguir os mesmos passos. Né? Você vê, no Mandalorian tem o Butch Cassidy de Sundance Kid, que é aquela parte que tá ele e o robô na hora de salvar. Não, na hora de salvar O Yoda. É, ele dá o tiro no cara, pois é. Pro Jorge Lucas conseguir fazer com que a história dele, né,
fazer com que alguém comprasse a ideia, com que alguém mordesse, ele precisava pelo menos de uma história, porque, tipo assim, ele ficava tentando, ele ficava falando pros estúdios, ele chegava pro executivo, pô, eu penso em fazer o filme, o cara, que filme? Ele, não sei. Aí não dava, entendeu? Realmente não dava. Ele precisava primeiro de uma história. E assim ele fez o primeiro rascunho do roteiro, datado de 1973, acho que é janeiro de 1973, e, e aí já tem vários nomes conhecidos, né? Que seria o treinamento de um Padawan nas artes do Jedi Bendu pelo lendário Mace Windu. Na verdade, o Windu era o Windu. Bendu aparece em Rebels, sabe? Bendu é o Rebels. Ó, você vai ver, Henrique. O Rebels tem muita coisa do Star Wars original e do Star Wars de antes do próprio Star Wars. Tem muita coisa, pois é. Tipo assim, o Zeb, por exemplo, o Zeb é o primeiro Chewbacca, sabe? O Chopper era o primeiro R2, sabe? Várias coisas. Então, assim, o Rebels é muito maneiro, né? Enfim, não é o tópico. E essa versão do roteiro com o Mace Windu e, tipo, o nego só ele falou pro Lucas, falou, pô, cara, você tá doido, sabe? Que ideia de merda. E aí ele falou, pô, então tá, né? Aí ele precisou. Esse aqui é o encontro com o mentor, entendeu? Ele depois de recusar a chamada, ele encontra com o mentor para ele conseguir executar a ideia dele. E o encontro com o mentor ele literalmente copiou o plot do filme do Kurosawa. Esse é o Kurosawa. E esse é o filme que ele copiou o plot, que é A Fortaleza Escondida. E, enfim, eu vou falar mais da história depois, mas isso daqui é importante, né? E eu tô forçando um pouco a barra, naturalmente. Falei que ia forçar um pouco a barra pra encaixar na jornada do herói. Esse daqui é quando ele encontra com o mentor dele, que é um encontro, assim, é imensurável o quanto que isso foi necessário pro Star Wars para o pessoal conseguir, pelo menos, e ele próprio, né, o George Lucas, conseguir visualizar o que ele queria falar, entendeu? O que ele queria dizer com o roteiro dele, apesar de que, né, era uma cópia tão bizarra, era um plágio tão sinistro que ele pensou em comprar os direitos e fazer um remake do filme. Só que ele desistiu, né? Porque ia ser meio bad e tal. Pois enfim. Os primeiros desafios na Jornada do Herói, esses aqui são o sexto, o cruzamento do primeiro portal, que é quando ele. Ah, eu tô passando o mouse, mas vocês não estão vendo. O cruzamento do primeiro portal é quando o herói sai do mundo comum e entra no mundo mágico, e os aliados inimigos são os aliados inimigos, né? Meio óbvio. Os sucessos primórdios da produção foi o Lucas foi na Fox com aquela pseudo-ideia lá, cópia do Kurosawa, e a Fox resolveu apostar nele, porque a Fox estava quebrada, e a série de maior sucesso da Fox era uma série de ficção científica, que era o Planeta dos Macacos. Então, eles pensaram, pô, a gente não tem nada a perder, sabe? E o Lucas tinha acabado de sair de American Graffiti, então, tipo assim, ele tava, né? A Fox resolveu apostar. Ao mesmo tempo que isso acontecia, o George Lucas trazia o primeiro membro da equipe do Star Wars, que seria um carinha chamado Ralph McQuarrie, que seria o carinha que desenhou todas as artes conceituais do filme. E isso realmente foi crucial, porque isso ajudou a trazer o filme à vida, para o pessoal realmente conseguir visualizar o que o George Lucas queria dizer, tipo, e literalmente ter uma referência visual, sabe? Muito necessária, porque, né? Agora, se vocês repararem, isso daqui é uma arte conceitual do primeiro filme, ó, mas é Cloud City, né, velho? Então, tipo assim, fica aí no ar, né? Não, é literalmente Bespin, que na verdade era Alderan, mas aí vamos chegar lá, né? O cruzamento do primeiro portal foi o George Lucas, com a arte do Ralph McQuarrie, desafiar as concepções prévias do gênero ficção científica. O que isso quer dizer? Um robô não ia ser um robô normal, entendeu? Um robô ia ser um robô. Tipo, o robô ia pensar, o robô ia ter, tipo, sentimentos, o robô ia fazer coisas, o robô ia ser um mecânico. Aí vocês podem ver o Chopper, na verdade é o R2, né? Pois bem, e por exemplo, uma nave espacial, uma estação espacial, não ia ser o que você esperava de uma ficção científica igual 2001 ou Interestelar. Uma nave espacial ia ser um caça, entendeu? Ia ser uma coisa totalmente diferente. Uma coisa que realmente ia bugar a sua cabeça, tipo, e isso aí são coisas, assim, que o George Lucas fez desafiando totalmente todas as concepções do gênero ficção científica. E o próprio Star Wars era um ato de rebeldia, porque a indústria toda estava falando, não, só filmes que estão fazendo sucesso agora, são filmes sombrios, são filmes artísticos. E ele queria fazer um filme todo alegre, todo diferenciado, né? Então, tipo assim, essa foi uma quebra de uma barreira que foi
ele atravessando o portal e chegando num tão esperado e querido mundo mágico. Alguns aliados inimigos também entraram no jogo. Essa foto aqui é bem legal. Não sei se eu vou dar zoom, não. Não vou. Essa foto é legal porque tem. Oi? Tá ótimo. Aqui ó, tem o Coppola, o Lucas, o Brian De Palma, o Scorsese, o Spielberg, enfim, todos os fodões. E muitos deles viriam a influenciar Star Wars demais, né? Por exemplo, o Brian De Palma, que na hora do George Lucas buscar um elenco, nos testes, né, pra você entrar pro elenco, o Brian De Palma tava fazendo pro filme dele chamado Carrie, que é um filme muito legal também. E eles fizeram os testes, as sessões de teste juntos, que foi muito bacana. O Steven Spielberg, um outro aliado que entrou em jogada, ele recomendou pro George Lucas um carinha que tinha acabado de fazer a trilha sonora do filme dele Tubarão, chamado John Williams, para fazer a trilha sonora de Star Wars. É, João Guilherme. E a Glória e o Willard Huyck, eles são umas figuras meio bem menos conhecidas nessa jogada, né? Eles ajudaram o George Lucas com o roteiro de American Graffiti, que o George Lucas nunca foi, ó, isso é importante frisar também, o George Lucas nunca foi um bom roteirista, sempre foi um péssimo roteirista. Sempre foi um péssimo. Ele sempre se achou péssimo. Tem entrevista dele lá na época falando, eu escrevo igual uma bosta. Só que o Coppola tinha forçado ele a escrever, porque o Coppola falava que um diretor bom tem que escrever o próprio roteiro. E o Coppola, naquela época, né, era o mentor do Lucas. Forçou o Lucas a escrever os próprios roteiros e tirar ele da zona de conforto. Enfim, deu certo, né? Médio, porque o George Lucas ainda escrevia roteiros péssimos. E a Gloria e o Willard Huyck ajudaram ele no roteiro de American Graffiti. E no Star Wars, eles chamaram ele para ver um pouquinho da produção de um filme que eles estavam fazendo na época. E o George Lucas, isso aí foi muito bom, porque ele pôde chamar um monte do pessoal que trabalhou naquele filme para trabalhar em Star Wars posteriormente. Então ele, tipo, ganhou uma equipe de graça, sabe? Ele não precisou fazer nada. Então foi muito bom. Ao mesmo tempo que isso acontecia, os executivos da Fox começavam a brocar a parada. Ou seja, eles meio que falaram, pô, cara, você tá meio ambicioso aí, é um filme meio caro, e a gente tá meio fodido, a gente vai diminuir um pouco do orçamento do seu filme. E isso aí prejudicou demais, assim, tipo assim, cortou meses da pré-produção, deu pau em um monte de equipamento porque não tinha dinheiro, sabe? Assim, deu. Então, assim, a vida não é só flores, entendeu? A vida também é meio sinistrinha. E agora a gente chega Pô, agora é a parte maneira da apresentação, gente. Pera aí, que eu vou até. É... Não, pô, agora é maneiro, pô. Porque agora é a aprovação do Jorge Lucas, que é. Pois é, aqui a gente tem que falar que quando o Jorge Lucas já tinha uma equipe, já tinha um elenco, já tinha a grana mesmo, que meio merreca. Agora faltava realmente o roteiro. Pois então. Em janeiro de 73, o Jorge Lucas fez aquele tratamento que eu já tinha comentado, que seria dividido em duas partes. A parte 1 é o treinamento do Padawan C.J. Thorpe, eu acho que esse nome nunca foi reutilizado, nos caminhos do Jedi Bendu pelo seu lendário mestre Mace Windu, e a parte 2 seria, após o fim do treinamento, eles discutiriam sua grande missão. E que foi, né, não levou a nada. Em maio de 73, teve aquela cópia da Fortaleza Escondida, que a história seria a seguinte, ó. Dois burocratas que fugiram de um ataque a uma estação espacial foram capturados pelo idoso General Skywalker, General Luke Skywalker. Luke Skywalker era um idoso nessa época. E ele estava fingindo ser um fazendeiro, porque ele estava na missão de levar a princesa escondida a um planeta seguro, que seria Yavin. E esse planeta seria o planeta onde os Wookiees moravam. E o general teria que tentar convencer os Wookiees de que ele era um deus. E os Wookiees iam ajudar eles a destruir a Estrela da Morte, que na verdade era uma prisão imperial, que é onde a princesa estava. E eles iam conseguir, e aí eles iam restaurar a princesa pro trono dela. E aí, tipo assim, o Lucas sabia que essa era uma história, que era, tipo, nada mais, nada menos do que um ponto de partida. E, e dali veio realmente as partes interessantes, né? Que foram a história. Eu acho que é legal eu apontar aqui também que o George Lucas odiou escrever Star Wars. Tipo, odiou mesmo. Ele, assim,
ele ficou meio obsessivo, ele ficou meio nervoso, sabe? Chegou um momento que ele, assim, ele ficou obcecado com o número 7. Então, tipo assim, ele tinha que ter 7 lápis à disposição dele, exatamente iguais, sabe? Pra ele poder escrever, porque ele tava, tipo assim, ficou mal da cabeça, sabe? Escrevendo. Antes de falar disso aqui, eu queria, na aproximação da... Opa, não, não, não. A aproximação da caverna interior. Isso daqui é uma análise de algumas inspirações de Star Wars, algumas muito óbvias, algumas não tão óbvias. Uma muito óbvia é Dune. Não, ele pega várias coisas de vários lugares, tipo, vários lugares. E é isso que faz Star Wars ser tão incrível, ó. Isso aqui é um gancho interessante, ó. O Star Wars, o grande apelo do Star Wars é que ele é um Flash Gordon com Dune, entendeu? Ele é um Fundação com Kurosawa, entendeu? Ele é tipo assim, ele é tudo ao mesmo tempo, entendeu? E tipo assim, isso forma algo completamente novo, que foi um grande fenômeno, porque o cara também é muito cabeça, né? Eu vou falar tipo aqui de diversas coisas que o Jorge Lucas tirou de outros autores, só que pô, isso não tira do cara, entendeu? O cara é um grande, pô, um grande gênio, né? Tipo assim, você não tem como negar isso, né? Dune, se você puder resumir de certa forma, Rodrigo, vê se você concorda. É uma história de política intergaláctica, traição e espiritualismo. Confere? Então, é literalmente Star Wars também, se você para pra pensar, entendeu? É, então, que se passa em Tatooine. É um pouco óbvio que é Tatooine aqui, né? Um pouquinho. Da série da Fundação, ele também tirou o negócio do Império, né, cara? Do Imperador e tal. Então tem, tipo, tem várias coisas de várias coisas. E uma grande inspiração para esse filme específico, para o primeiro filme, também foram alguns filmes de Segunda Guerra, mais especificamente na Batalha de Yavin, né? Porque, pô, os caças destruindo a Estrela da Morte é 100% Segunda Guerra, pô, o povo do Império naqueles canhões, sabe? É totalmente Segunda Guerra, né? Diante de todas essas inspirações do Star Wars, o primeiro rascunho, que é esse daqui de maio de 74, que é aquela story synopsis ali, aquilo ali foi o negócio do Kurosawa. Esse primeiro de maio de 1974 foi o ponto de partida, foi realmente o primeiro coisa onde Star Wars começou a tomar forma. Esse rascunho trazia duas tramas acontecendo ao mesmo tempo, a de dois burocratas, que agora eram robôs, que escapam de uma batalha espacial para o planeta abaixo, que já teria a ver com a trama da Princesa Leia querer ser restaurada ao seu trono, e o seu principal general, o Luke Skywalker, estaria protegendo ela, e o protagonista seria Anakin Starkiller. O pai do Anakin Starkiller se chamava Kane Starkiller, nesse coisa, e ele era um ciborgue. E ele acaba pedindo, por ser um ciborgue, pro general Luke Skywalker treinar o Anakin nos caminhos da força, porque ele, por ser um ciborgue, não poderia. Então, assim, você vê que já tinha os elementos do que estaria por vir, só que com o nome trocado, coisa trocada, né? Enfim. Mas já tava tudo ali. E aí, isso daí é foda, porque como já tava tudo ali, vira e mexe o Jorge Lucas fala, é porque eu já tenho essa história planejada desde 1970 e tal. Só que ele não tem, entendeu? É só que, tipo assim, ele pensava em tanta coisa que foi um fuzuê louco. E ele acabou pegando pedaços de cada história e formando os 6 filmes, que são os únicos que prestam. E o Rogue One, né? Que não conta, que é spin-offs, né? É sub-coisa, né? Tipo, enfim. Depois desse segundo rascunho, foi o primeiro, que na verdade era o terceiro, né? Enfim, é meio confuso. Eu tô no de julho de 1974 aqui, que foi uma versão polida desse de maio. Esse julho de 1974 foi muito complicado também, porque o de maio, sempre que o Jorge Lucas encontrava um problema, ele só passava por cima, ele atropelava o problema. Mas esse de julho, ele teve que resolver alguns problemas. O background desse de julho era o seguinte: existia um conflito milenar entre os Jedi Bendu e os Sith, né? Onde um cavaleiro Sith chamado Valorum acaba matando o Kane, que é o pai do Anakin, e o Kane se sacrificaria para salvar o Anakin, o general Luke Skywalker e o Han Solo. O Han Solo nesse momento era um monstro gigante verde, tá? Eu queria comentar que ele não era um ser humano. Esse segundo rascunho mudou algumas coisas. Por exemplo, o Anakin Starkiller virou o pai e o Luke Starkiller protagonista.
O general Luke Skywalker deixou de existir, ou seja, deixou de se ter um mestre mais velho. E o Luke tinha um irmão nessa versão. O irmão dele era o Dick Starkiller, D-E-A-K. E o Dick Starkiller, em um determinado momento, enfrentaria... Em algum momento da história, o Dick ele enfrentaria um general imperial chamado Darth Vader. E nesse conflito, os dois teriam que usar máscaras para respirar no espaço. E isso gerou essa arte conceitual do Ralph... Opa, buguei. Essa arte conceitual aqui do Ralph McQuarrie. Essa arte conceitual, ela impactou tanto. E se você reparar, inclusive, o Darth Vader do Rebels é esse Darth Vader aí, tá? É literalmente esse o design. Não, muito bonito. E esse design impactou tanto todo mundo da produção, inclusive o próprio Lucas, que ele percebeu, pô, peraí, o Darth Vader tem que ser algo a mais do que só um general imperial, entendeu? Isso daí tem que fazer parte do filme. Ele resolveu então que o Darth Vader seria um ciborgue. Não seria pai de ninguém, tá, gente? Ó, bem, o Darth Vader seria um ciborgue. E ao invés do pai, ao invés do Anakin Starkiller ser um ciborgue, o ciborgue seria o Darth Vader e o Anakin Starkiller seria só um pai normal do Luke. E o Darth Vader, portanto, se você reparar, ele virou a junção de 3 personagens para ele se formar, o Darth Vader. Ele é o próprio Darth Vader, que é um general imperial, o Valorum, que é aquele cavaleiro Sith que eu comentei antes, e o Anakin Starkiller. Só que, tipo assim, que na verdade era o Kane, né? Então é confuso, mas o Darth Vader... Oi? É, então, mas tipo assim, um dos primórdios do personagem do Darth Vader foi ser pai do Luke Skywalker, entendeu? Então aí o George Lucas depois ia falar, não, é porque ele sempre foi pai. Não é que sempre foi pai, entendeu? É que o pai dele era um ciborgue, e aí o ciborgue passou a ser o Darth Vader, que é um outro personagem totalmente, entendeu? Só que dá margem pro George Lucas se corrigir. É. E o nome Darth Vader, inclusive, em holandês, parece que se você falar Vader é pai. Pois é, mas aí é uma história engraçada. É, então, mas é maneiro, porque se você olhar o yearbook lá do George Lucas no ensino médio, você percebe que, assim, quando ele era adolescente, ele sofreu bullying, sabe? Tipo assim, ele sofreu bullying porque ele era muito pouco atlético, entendeu? Ele era um bobão, entendeu? E na época o bullying era, tipo, cool, sabe? Era, tipo, maneiro fazer bullying. Então, tipo assim, ele sofreu bullying. E um dos caras que fazia bullying com ele se chamava Gary Vader. Então, tipo assim, o filme, quando ele chegou nesse coisa, ele percebeu que o filme dele tava meio grande demais. E que ele ia ter que cortar ele em muitas coisas. Posteriormente, ele viria a dizer que, na verdade, ele pegou o primeiro terço do roteiro e fez o filme, mas é mentira, sabe? É só que, tipo assim, o final original tinha um planeta de Wookiees e uma Estrela da Morte sendo destruída. Ou seja, é o final do episódio 6, entendeu? É literalmente o final do episódio 6, só que ao invés de Wookiees são Ewoks. A princesa Leia, ao invés dela estar presa na Estrela da Morte, ela estaria presa no planeta imperial, que seria Alderaan, numa cidade das nuvens. E aí isso também teve que ser retirado, entendeu? Só que como tinha uma cidade das nuvens, ele falou, não, a cidade das nuvens, na verdade, não sei o quê, mas não era, entendeu? Não era. E, enfim, ele acabou tendo que cortar muitas coisas, por exemplo, Yavin passou a ser só uma base rebelde ao invés do planeta de Wookiees. Alderaan passou a ser um planeta explodido ao invés do planeta cidade, sabe? Do planeta cidade que veio a ser Coruscant depois. Então, enfim, teve várias modificações para ele conseguir focar o roteiro dele. E ele conseguiu, né? Tipo assim, realmente virou bom, mas ele sempre estava faltando alguma coisa. Tanto que naquele de janeiro de 1975, ele fez o Luke Skywalker ser uma mulher, entendeu? Porque, tipo assim, ele tinha eliminado o personagem da princesa, então não tinha mais mulher no filme. Então ele precisou de uma mulher, ele fez a Leia virar a protagonista. Só que mesmo assim ele ainda sentia que tinha algo faltando, sabe? Ele estava fazendo várias coisas doidas no roteiro porque ele sentia que tinha alguma coisa faltando e ele não conseguia saber o que era. E essa coisa era mitologia e fantasia, que ele resolveu tudo quando ele leu O Herói de Mil Faces do Joseph Campbell, que é uma coisa muito famosa, que é a jornada do herói, que fez ele dividir de novo, trazer a princesa de volta, e aí ele dividiu o protagonista em 2 personagens, na princesa e no Luke Skywalker.
eles eram espiritualmente gêmeos, entendeu? Eles se completavam. O Luke queria ser a Leia, entendeu? Tipo, tudo que a Leia tem, o Luke queria ter. Tipo, a Leia, ela luta por algo maior do que ela tem força pessoal, ela é carismática, ela é segura de si, sabe? E o Luke é tudo que ele quer, sabe? Ele quer um propósito. Então, tipo assim, eles se completam. Nisso ele também decidiu que o Império seria um império tirânico, sabe? Não seria um império tipo, sabe, sei lá, dois impérios e a Leia querendo ser restaurada pro trono dela porque ela é de um império rival, sabe? O império passaria a ser uma ditadura e a princesa Leia passaria a lutar pela liberdade da galáxia. E isso conseguiria de novo fazer com que ele contasse o Apocalipse Now, só que em Star Wars. E aí, tipo assim, ele ficou muito contente com tudo isso que ele acabou conseguindo e deu, sabe? Deu tudo certo. Essa foi a aprovação traumática dele, eu chamei de aprovação traumática, porque ele, ó, se você reparar, ele ficou 2 anos, sabe? Mais de 2 anos escrevendo o filme, fazendo mais nada, só escrevendo o filme. Então, tipo assim, foi muito ruim pra ele, foi muito pesado pra ele. Mas ele conseguiu. E com isso nós chegamos ao clímax da jornada do herói dele, que é depois de todas as provações ele tem uma recompensa. A recompensa é a Fox passa a depender mais do George Lucas do que ele da Fox. Como assim? A Fox lançou um filme e quebrou. Se eles simplesmente tirassem a grana do George Lucas e cancelassem Star Wars, eles iam quebrar mesmo. Então o Lucas passou a ser a última esperança da Fox. Com isso, a Fox resolveu que eles iam precisar, tipo, puxar um pouco o saco do George Lucas, sabe? Fazer o George Lucas, tipo assim, dar mais espaço pra ele. Então eles resolveram fazer um acordo no qual eles dariam $500 mil pro George Lucas a mais, entendeu? De dinheiro. Quando eles foram falar com o Lucas resolveu querer ter três coisas ao invés de. Ele negou esse negócio dos R$ 500 mil e ele quis somente três coisas. Ele queria o privilégio do último corte, do corte final, que era uma coisa que ele tinha ficado puto no THX e no American Graffiti, que também tinham cortado. Ele queria ter direito para todos os sequels, tudo que é tipo de continuação, ele queria que ele pudesse fazer e não a Fox, ele tivesse o direito. E esse terceiro que bugou todo mundo, e que foi uma jogada de mestre, né? Que foi o acordo que o deixaria incrivelmente rico. É uma jogada de mestre. Ele queria o direito a receber todo o dinheiro de todo o marketing e, tipo, brinquedo e tudo do filme. E aí ele ficou rico nisso, porque do nada ninguém esperava que teria sido um sucesso tão grande, mas foi, tanto que vocês têm zilhões de brinquedos, eu também tenho, e ele tá rico por causa disso, né? E. É, estamos dando uma moral pro cara, né? Essa foi a grande recompensa dele. Isso tudo nos leva a 1976, com o roteiro pronto, tudo pronto. Foi um ano muito turbulento para Star Wars. Filmar na Tunísia gerou muito problema, muito problema. Teve tempestade de areia destruindo o set. Teve, nossa, teve muita coisa. Os cortes de dinheiro antes fizeram tipo um monte de coisa parar de funcionar, sabe? Enfim, a, con- calor pra caramba. Não, a câmera pifou, sabe? Esse tipo de coisa tudo atrapalhou, sabe? Deu tudo errado. E o Alec Guinness, que é o Obi-Wan Kenobi aqui, o George Lucas acabou contando pra ele nesse momento que ele ia ter que morrer, entendeu? Porque alguém ia ter que morrer no filme, isso não estava planejado no começo, mas ele resolveu matar alguém porque senão a Estrela da Morte não ia ter tensão nenhuma, entendeu? Ela ia ser só um lugar que eles vão, matam todo mundo e saem, sabe? Com o grande sábio mestre morrendo, a Estrela da Morte passa a ser um lugar mais sinistro, sabe? O Império passa a ter mais tensão. Talvez dê tudo errado, entendeu? E é muito interessante tudo isso. Cadê? Todo coisa da produção do filme. E, por exemplo, o diretor de fotografia é inclusive o mesmo cara que filmou a Hard Day's Night dos Beatles. Então é maneiro isso, eu acho isso bacana. Ele brigava muito com o George Lucas, porque o George Lucas, se vocês lembram, o George Lucas era apaixonado por câmera e ele sabia o que estava fazendo com câmera. Só que ele achava que o carinha não tava, tipo, passando a visão dele real pro filme, sabe? Tipo assim, gerou conflitos. O diretor de fotografia, afinal, saiu do filme falando que nunca mais ia trabalhar com o George Lucas, porque o George Lucas é um pentelho. E com tudo que eles já tinham filmado,
o primeiro corte que ele mandou pro editor que ele tinha contratado foi um desastre. Foi uma merda, foi horrível. E a empresa de efeito especial, que ele mesmo tinha fundado para fazer os efeitos especiais do filme, não estava conseguindo fazer nada. Eles tinham feito 4 tomadas de um filme que precisaria de 300. Então, tipo assim, bateu um desespero nele e ele pensou que ia dar tudo errado. Não deu tudo errado, evidentemente. Ele voltou para Califórnia, começou a trabalhar com o pessoal de efeitos especiais e eles acabaram fazendo um trabalho muito competente com ele ali para dar um feedback mais construtivo e eles conseguirem fazer realmente coisas. E ele acabou trazendo 3 editores no desespero para terminar o filme. Ele trouxe Richard Chew, que é um carinha que já tinha maior renome, para trabalhar no começo do filme. A própria mulher dele, que é uma editora fantástica, para editar o final do filme. E o Paul Hirsch, que é um outro carinha que estava recém surgindo em Hollywood, para ajudar eles a editarem o filme. E o próprio Lucas, né, supervisionou tudo, porque ele era um grande editor. Eu não sei se vocês lembram também, eu falei que ele era apaixonado por câmera e edição, ele era um grande editor, e ele ajudou muito a editar. E isso envolveu, tipo assim, várias coisas mudaram nessa parte da edição. Tipo, várias reestruturações aconteceram, por exemplo. A Márcia Lucas queria que umas cenas deletadas fossem parte do filme final, por exemplo, eles lá atrás, tipo, a batalha inicial seria, eles cortariam e ficariam transicionando com o Luke em Tatooine, sabe, conversando com os amigos dele. O Jorge Lucas achou isso uma sugestão ruim. Mas, por exemplo, a Márcia Lucas ela diminuiu muito e ela fez o corte final da batalha final, que seria, inicialmente o Luke tentaria explodir a Estrela da Morte 2 vezes, uma com computador e uma sem. Só que isso daí cortava um pouco da emoção, sabe? Não era tão, era meio pace breaker, sabe? Aí ele cortou para um só. Então, enfim. Em 1977 muito corrido, porque ele acabou tendo que consertar tudo que ele podia nesses últimos 6 meses. Só que ele conseguiu consertar. O filme foi um milagre, foi o maior sucesso de bilheteria da história. Foi um sucesso com a crítica, foi um sucesso com o público. Todos eu não sei se tu tá dando pra ler as coisas do Oscar aqui. Em negrito são os que ganhou, em não negrito são os que não ganhou. Os caras mandaram bem, né? Enfim. Isso daqui, ó, isso aqui é uma fila pra ver o filme, tá, gente? Foi um filme, assim, mudou tudo, sabe? Mudou muitas coisas da concepção do cinema em geral. E esse é o retorno ao mundo comum de George Lucas. Ele conseguiu fazer um milagre de fazer Star Wars. Mas essa foi a jornada do herói dele em produzir o filme, entendeu? Tipo, e é muito maneiro, eu acho, olhar isso. Eu vou falar mais rápido desses outros, porque não tem tanta informação e não é o meu filme, inclusive, né? Mas eu vou falar também porque eu acho bacana você retratar toda a história dele com Star Wars, que seria o pós-filme. E como Star Wars motivou ele a perseguir um sonho que o levou até o próprio lado sombrio. Isso é maneiro. Ele cai pro próprio lado sombrio, e isso daqui tem vários paralelos com os prequels. A história do George Lucas nisso daqui é muito parecida com a do Anakin. Muito parecida mesmo, mas enfim. O pós-filme, ele tava exausto, 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 exausto. Mas as pressões para ele fazer uma continuação de Star Wars ficaram muito grandes. Era o público querendo e a Fox querendo ganhar mais grana, entendeu? Porque eles literalmente se levantaram com Star Wars. E só que assim, ele tava exausto, ele tava muito cansado, ele tinha ficado desde o THX, desde lá do começo da minha apresentação, ele não tinha parado de trabalhar por um ano, sabe? Ele não parou por nada, ele tava exausto. Mas ele precisaria de algum motivo, sabe? Ele queria algo a mais pra fazer mais filmes, sabe? Porque ele queria dar um tempo, ele queria quase se aposentar já, sabe? E de Férias no Havaí, isso daqui é importante também, um paralelozinho. Cadê? Tô apontando, tô. Ele tava com o Steven Spielberg no Havaí e o Spielberg falou: Poxa, eu sempre quis dirigir um filme do James Bond. E o George Lucas falou: Pô, por que você não pega as coisas que você mais gosta do James Bond e dirige um filme diferente? Aí o Spielberg: Pô, como assim? Aí o George Lucas: Então, eu tenho pensado num personagem chamado Indiana Smith, que seria. Que poderia ser isso que você tá procurando. Aí o Steven Spielberg falou: Pô, que nome horroroso e tal. Ele falou que tá o Indiana Jones. Aí ficou, né? Já existiam ideias para a continuação de Star Wars, que seria o já planejado Star Wars 2.
O Henrique talvez saiba, eu não sei, porque eu não sei. O Rodrigo, algum de vocês sabe o título desse livro em português? Hoje em dia é Legends, né, gente? Mas na época seria. Esse daqui seria o Star Wars 2 e é um livro que saiu um ano depois do filme ter saído. Esse livro não tem o Han Solo, porque o Harrison Ford não tinha assinado um contrato para possíveis continuações e o Mark Hamill e a Carrie Fisher tinham. E isso daqui inclui, por exemplo, esse livro seria a ideia de um roteiro para um filme com menos orçamento do que o Star Wars original. Só que como o Star Wars original foi um sucesso tão tremendo, ficou claro que o filme, o Star Wars 2, teria que ter um orçamento maior ainda se quisesse superar. Os 12 episódios que eu falei ali foi quando o George Lucas, assim que ele começou a pensar numa continuação para Star Wars, ele pensou nos seriados que ele via quando ele era criança, ou seja, Flash Gordon, é, tem um outro, como é que é o nome? The Fighting Devil Dogs, que é tipo assim, um monte de coisa besta, sabe? Só que todos eles tinham 12 episódios. Era o número de seriados na época, era 12 episódios. Então ele pensou, Star Wars vai ter 12 episódios. E durante a maior parte da produção do episódio 5, Star Wars teve 12 episódios. Então isso é muito louco de você pensar. O 5 foi feito em mente 12 episódios. Mas vamos lá, nesse momento ele ainda era só Star Wars 2. O grande sonho do George Lucas, que eu tinha comentado antes, ele precisava de algum motivo para querer fazer mais filmes. E esse motivo foi a utopia de American Zoetrope, que eu tinha comentado antes, eu não sei se vocês lembram. Que era o George Lucas e o Coppola, eram muito independentes e muito diferentes, e eles fundaram a American Zoetrope para ser um lugar livre de Hollywood para você fazer os filmes que você quisesse. O George Lucas pegou essa ideia e elevou infinitamente. Essa ideia era o Rancho Skywalker. Ele queria fazer um estúdio enorme, gigantesco, para que onde cineastas independentes poderiam ir fazer os filmes sem nenhuma pressão, sem pressão de Hollywood. Teria uma biblioteca tipo digna de A Bela e a Fera, teria, sabe, teria a tecnologia mais atual possível, assim, seria uma coisa esplêndida, sabe? Seria fantástico. E, enfim, esse ficou sendo o sonho dele. Só que ele sabia que isso ia ser muito, 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 muito caro. E então ele ia usar Star Wars para financiar esse projeto. Mas para isso acontecer, precisava de Star Wars 2 acontecer. E ele não ia querer dirigir nem escrever. Nunca que ele ia querer fazer nenhuma dessas duas coisas de novo. Ele queria nunca mais dirigir filme na vida dele e nem escrever filme, muito menos. Que ele estava tipo, totalmente fora. Surtado mesmo. Para isso, então, eles resolveram buscar em vários diretores para o Império Contra-Ataca. Eles acabaram achando um professor do antigo do George Lucas, que era o Irving Kershner, que é o da esquerda ali, o velhinho. Brabo demais também, o cara, tipo, brabíssimo. Esse do meio aí é o Gary Kurtz, que é o produtor do George Lucas no filme original. E o da direita é o carinha que escreveu o roteiro do filme e que também escreveu o roteiro de Caçadores da Arca Perdida. É. E ele também escreveu o Force Awakens, infelizmente, né? O que acabou baixando um pouco a reputação dele. Mas para isso ele precisava de uma história. E o Gary Kurtz, o produtor, já estava falando de chamar o filme de Império Contra-Ataca. Para ele chegar nessa história, foi foi difícil, né? Mas eles queriam explorar ideias que tinham ficado poucas no 4, que seria o pai do Han Solo, ele queria que o Han Solo tivesse que fazer uma grande escolha e ir embora depois. Explorar mais o triângulo amoroso entre o Luke, a Leia e o Han. E explorar mais o Darth Vader, que tinha virado o rosto do episódio 4, né, que é o Star Wars original. É o Darth Vader, ele é a cara do filme. Então, e o Lucas foi na época também. Então ele precisava, ele queria explorar isso. Para ele explorar isso, ele precisaria do Imperador, porque ele resolveu que o Jorge, que o Darth Vader seria um personagem conflitado, sabe? Ele teria conflito dentro dele. E então ele precisaria de um outro vilão absolutamente puramente malvado que seria o Imperador. E para isso, o George Lucas resolveu que o Imperador seria o único cara na galáxia que Darth Vader tem medo. E foi uma ideia interessante. Ele realmente expandiu e ficou essa ideia. E outra ideia era que, tipo assim, o Luke precisava de um mestre, porque o Obi-Wan tinha morrido.
Não podia ser o Alec Guinness, porque o Alec Guinness já estava ficando muito velho, ele começou a ter problemas de saúde, ele não ia poder ficar com muita luz na cara dele, ele não ia poder ficar do lado de fora muito, ainda mais na Noruega, que é onde eles filmaram Hot, sabe? Não ia ter nenhuma chance. Então ele resolveu puxar por um outro caminho. Ele se inspirou naquela ideia do carinha do louco, né? Que é uma ideia, é uma clássica de mitologia, que é o louco velhinho, que na verdade é um grande sábio, né? E ele criou uma criaturinha chamada de Yoda. O, o Luke treinando com Yoda, conforme ele fosse treinando e a conexão do Luke com a força fosse ficando mais forte, o Luke ia conseguir se comunicar melhor com o Anakin pai dele. Essa era uma ideia. Só que o George Lucas estava tendo muita dificuldade em fazer todas essas coisas dialogarem. O pai do Luke, o Obi-Wan, o Darth Vader, esses três Jedi, o Darth Vader, o Anakin e o Obi-Wan, estava sendo muito complicado para o George Lucas escrever. Então, como, como a maçã lá do Newton, caiu alguma coisa na cabeça dele que ele resolveu. Ele percebeu que ele podia fazer o Darth Vader e o Anakin Skywalker ser um personagem só. E aí, assim, aí foi. Ele assistiu o original de novo, sabe? E aí ele viu que funcionaria e ele ficou maravilhado, sabe? E aí ele começou a escrever que nem um louco, porque ele começou a dar certo, sabe? As coisas começaram a fluir pra ele. Mas enfim, ele não queria escrever o roteiro em si. Então ele chamou uma moça chamada Lee Brackett pra escrever o roteiro pra ele. Ela escreveu um roteiro, mandou o roteiro pra ele, e aí ele leu o roteiro e não gostou nada, entendeu? Porque ele tinha mandado pra ela umas ideias do que ele queria, ela escreveu e mandou pra ele, ele falou que ele odiou. Ele ligou pra ela pra falar que ele achou uma droga e ela morreu. Ela tinha morrido. Ela pegou câncer, e ela não tinha sobrevivido, ela morreu. Então o Lucas teve novamente que escrever o roteiro, né? E aí foi pesado pra ele. Eu gosto que tem um tópico nessa parte aqui chamada surtos. Foi muito real, porque, por exemplo, teve um momento na produção desse filme que o Harrison Ford ficou louco, pegou uma serra elétrica e começou a serrar uma parte do estúdio. O Mark Hamill surtou, o Mark Hamill quase passou mal no set. Enfim, a produção desse filme foi uma loucura também, foi uma loucura, com muitos atrasos. A produção atrasou muito porque N motivos, por exemplo, pegou fogo no set, porque eles estavam filmando, o Kubrick estava filmando o Iluminado e o set pegou fogo no mesmo estúdio, aí pegou fogo, atrasou pra caramba o Império Contra-Ataca. E o George Lucas, isso daqui é interessante você mencionar também, o George Lucas estava financiando esse filme ele próprio, ele botou o próprio dinheiro nesse filme, porque ele queria ganhar todo o dinheiro de volta, entendeu? Porque ele estava com a ideia do Rancho Skywalker, ele precisaria de muito dinheiro. Só que como ele começou a botar dinheiro, botar dinheiro, botar dinheiro, botar dinheiro, ele começou a perceber que ele se merdou, sabe? Tipo assim, o filme precisaria ser a continuação mais bem sucedida de todos os tempos para conseguir se pagar, que dirá dar lucro a ele. Então ele começou a ficar nervoso, o George Lucas começou a ficar muito nervoso. Ainda mais porque agora, nesse momento da história, o George Lucas já começa a prezar muito mais o dinheiro por causa do sonho dele do Rancho Skywalker, entendeu? Ele fica fixado na grana, ao invés dele ficar fixado na visão dele como um cineasta idealista e revolucionário, ele estava fixado no dinheiro, na propriedade material que ele precisaria ter para fazer o rancho. E esse filme começar a custar mais caro, mais caro, mais caro, mais caro, mais caro, começou a deixar ele muito nervoso. E ele próprio surtou editando esse filme. Tipo assim, ele passou mal, ele teve que ir pro hospital. Porque ele viu um corte do filme e ele achou que estava tudo errado, que não tinha nada a ver com Star Wars. Ele começou a editar de novo, ele começou a surtar. O editor e o Gary Kurtz falaram para ele que ele estava louco. E ele continuou desesperadamente até que ele percebeu que ele estava doido, ele passou mal, ele foi pro hospital e, pô, esse negócio do dinheiro realmente corrompe a cabeça da pessoa. Mas o filme acabou sendo um grande sucesso. E é interessante porque se você pegar, quando o George Lucas chamou o Irving Kershner para ser o diretor, o Kershner deu para ele três condições. As três condições seriam: ele queria fazer o próprio filme e que ele queria que esse próprio filme conseguisse superar o filme do George Lucas, superar o original. E a história diz que superou, né? O 5 hoje em dia é tido como o melhor. E, pois é.
A segunda condição é, o Irving Kershner não fazia ideia de como é que efeito especial funcionava. Então, ele deixava na mão de outros. E a terceira condição foi crucial e, tipo, ditou o rumo da saga inteira. Que é, o Irving Kershner queria que começasse o filme falando um filme de Irving Kershner, ao invés de começar com muito tempo atrás. E o George Lucas não aceitou. Ele não aceitou, porque ele queria que todos os filmes do seriado, dos 12, todos os 12 começassem iguais. E aí o Kershner acabou aceitando, mas ficou putaço. E a gente vai ver depois porque que isso daí afetou tanto. Esse daqui é o Lucas e o Kurtz no set do Império Contra-Ataca. O Lucas estava bem menos presente no set do Império Contra-Ataca do que nos outros, porque é um filme de outra pessoa, ele não tinha tanta coisa para fazer. E aqui, ó, essa foto é ótima, adoro essa. São eles e o Darth Vader, né? O David Prowse aí dentro do Darth Vader. E, pois bem, o filme foi um grande sucesso, acabou dando pro Lucas muito dinheiro, sim. Ele se deu bem, botou muita grana no Rancho Skywalker e seguiu a vida dele, né? Mas aí, o próximo passo é a queda dele pro lado sombrio. Ali em cima, pro povo que viu How I Met Your Mother, existe o Corporate Marshall e existe o Corporate Lucas. O Lucas acabou se tornando um executivo de Hollywood. E por que isso? Durante a produção do Império Contra-Ataca, foram lançadas três coisas que mudaram totalmente o George Lucas. A primeira foi More American Graffiti, que é a continuação de American Graffiti. Ele pensava que ia ser um grande sucesso, porque ele tinha deixado nas mãos de um diretor que ele conhecia. Ele pensou, tipo, American Graffiti tinha sido um grande sucesso, ele pensou que tinha tudo para dar certo. E foi uma bomba. Deu tudo errado. Foi um flop total, sabe? Flopou mesmo, foi horrível. Não deu certo. Saiu também o Apocalipse Now. O tal Apocalipse Now, que para quem saca, teve uma história de produção muito complicada. Tipo assim, muito complicada. O ator principal infartou, sabe? É, Pô, o filme. O Coppola botou muito dinheiro dele próprio nesse filme, sabe? Assim como o George Lucas está fazendo com o Império Contra-Ataca, o Coppola começou a botar dinheiro no Apocalipse Now para conseguir fazer, porque ninguém queria financiar. E isso começou a quebrar o Coppola, tanto em termos financeiros quanto em termos pessoais, porque o filme não acabava, ele não conseguia terminar. Ele começou a emagrecer, ele perdeu 20 ou 30 quilos. Ele ficou mal, sabe? Ele quase morreu. Ele pegou umas doenças sinistras filmando nas Filipinas. O Apocalipse Now foi um filme que foi muito bom, mas fez muito mal ao Coppola. Então o Lucas viu as consequências possíveis de você botar o seu próprio dinheiro num filme. E a terceira coisa que saiu foi o especial de Natal. O especial de Natal mostrou pra ele que Star Wars poderia sim falhar e ser um motivo de ridicularização. E mostrou pro George Lucas que Star Wars não era infalível, apesar do grande sucesso. Ainda estava muito. Oi? Ele abusou, lógico. Mas mostrou pra ele. E isso tudo fez ele cair pro próprio lado sombrio. Ou seja, ele se tornou um executivo de Hollywood por causa desses três motivos que fizeram ele ficar muito cauteloso em termos de filme. E ele próprio passou a, como ele criticava uns tempos atrás, ele próprio passou a estimular a mediocridade. Teve vários momentos no episódio 5 que onde ele basicamente falava, não, não, já tá bom o suficiente, ao invés de falar, não, não, continue até você conseguir o seu melhor, ele falava, não, não, acho que já tá bom o suficiente. Porque, tipo assim, porque o efeito especial tinha funcionado e não ia custar mais caro refazer o efeito especial, entendeu? Essas coisas pequenas. Ele se torna um executivo de Hollywood, ele se torna um corporate Lucas mesmo, sabe? Ele vira um vilão aos próprios olhos se ele realmente fosse se olhar. Ou seja, isso significa que os meios para ele chegar no sonho dele corrompem ele. Exatamente como acontece com o Anakin, né? No episódio 3. Isso gera algumas consequências. Por exemplo, o Gary Kurtz, que tinha sido produtor dos dois primeiros filmes, do Star Wars original e do Império Contra-Ataca, sai, briga com o Lucas. O Kershner não aceita voltar também. E
o Lucas não tem o que fazer, porque o episódio 5 ele termina num cliffhanger, né? Ele pede um episódio 6 para ele acontecer. Ele precisa de um episódio 6. E isso acabou sendo problemático porque o Lucas estava exausto e rolou um problema com a DGA. Qual que é esse problema? A DGA é a Guilda dos Diretores da América, dos Estados Unidos, né? Ela exige no protocolo dela que todos os filmes comecem com um filme de fulano de tal, entendeu? É precisa porque o crédito do diretor tem que vir no começo. Eles não exigiram isso do primeiro Star Wars porque quando começa fala Lucasfilm, então já tem o nome dele. A DGA ficou putésima porque além do Império Contra-Ataca vir com o nome dele no começo, não tinha o nome do diretor mesmo. Então, eles tentaram multar o George Lucas em US$ 250 mil, só que eles não conseguiram porque o filme foi feito em Londres. Então, eles acabaram multando o Irving Kershner em US$ 25 mil, que o Lucas pagou, e expulsando o George Lucas da guilda. Por ele ter sido expulso, ele não pôde fazer o que ele queria, que era, tendo em mente o Indiana Jones, que ele tinha. Indiana Jones e o Império Contra-Ataca são muito parecidos, porque foram escritos pelo mesmo cara e foram feitos por um diretor muito capaz. E o George Lucas tinha dado a história para os dois. Ele queria fazer algo parecido com o Retorno de Jedi. Só que os únicos diretores em quem ele cegamente confiaria para isso eram o Steven Spielberg, o Coppola e o Kershner. O Coppola se recusou a fazer Star Wars. O Coppola sempre desgostou da ideia de Star Wars, tanto que ele decidiu nem produzir o filme lá no começo. E ele acha que o George Lucas pode muito mais do que fazer filme besta de ação e aventura. Então o Coppola se recusou a dirigir o terceiro. O Spielberg não poderia dirigir o terceiro também, porque fazia parte da guilda, entendeu? E o Lucas não fazia, então o Spielberg não poderia dirigir. Isso deixou o Lucas meio numa posição meio delicada, porque ou ele chamaria alguém que não faz parte da guilda, ou seja, um diretor meio muito louco, ou um jovem diretor que nunca fez nenhum filme, ou um diretor gringo. Ele optou por chamar um diretor gringo, o Richard. Opa, achei que ia aumentar aqui. O Richard Marquand. Esse carinha aqui. E foi uma escolha meio curiosa, sabe? Foi uma escolha muito duvidosa para fazer o filme, porque ele não tinha experiência nenhuma, ele era um cara que a única coisa que ele tinha dirigido tinha sido um documentário nos Beatles. Então, enfim, não era uma escolha boa, sabe? Ele não era um diretor com muita presença também. Mas para tudo isso acontecer, o George Lucas precisava de um roteiro de novo. Ele usou esse roteiro para amarrar pontas soltas. No episódio 5, que tinha se tornado episódio 5, né? Quando o Darth Vader passou a ser o pai do Luke, ele mudou de Star Wars 2 para Star Wars 5, e aí ele resolveu fazer os prequels. Mas isso, óbvio, né? Nesse filme ele resolveu amarrar pontas soltas, ou seja, ele resolveu fazer coisas que eram ideia muito antes dessas artes aí, por exemplo, são artes do Macquarie para o primeiro filme, e que são coisas do último, no Retorno de Jedi. E ele precisaria. é, Eu me adiantei, foi mal. Ele resolveu. O 5 tinha sido feito como a parte 5 de 12 partes. Lembra? 12 episódios. O 5 seria o episódio 5. Só que ele não tava no menor vibe de fazer mais 7 filmes de Star Wars. Ele queria que se foda. Então, infelizmente, ele não podia, entendeu? Porque as rodas já estavam girando, a companhia precisava dele, ele precisava do dinheiro pro rancho, ele precisava de várias coisas. Ele então resolveu que ele ia transformar todos os outros 7 episódios em um só, que é o episódio 6. Ele ia condensar tudo no episódio 6. Só que aí começa a dar merda, porque ele precisaria resolver duas coisas cruciais. A primeira é o destino do imperador, que isso seria fácil. Era só matar o imperador no final do filme. Porque originalmente a ideia era que o Darth Vader ia morrer no 6 e o grande vilão do 7, 8 e 9 seria o imperador e a protagonista seria a irmã gêmea do Luke. Também foi dita no Império Contra-Ataca. O Lucas, como não ia mais fazer nem 7, nem 8, nem 9, nem 10, nem 11, nem 12, ele resolveu juntar tudo nesse único e isso deixou ele com um problema que era quem é a irmã gêmea do Luke. Porque ele tinha falado no 5 tem uma cena direta que fala, tem outra pessoa, né? Tem essa cena. E gerou um problema pra ele, porque ele não queria que tivesse outra pessoa agora.
Mas ele acabou tendo que fazer, e aí ele começou a pensar, ele não podia botar mais um personagem, porque nesse ponto da história já tinham muitos personagens. O Darth Vader era um personagem completo, tinha o Han Solo, a Leia, o Luke, o Lando ia ter mais partes, o Alec Guinness também ia ter mais partes, o Yoda faz parte, ia ter que ter o Jabba, ia ter várias coisas, sabe? O Boba Fett. Muito personagem, ele não podia trazer ainda uma irmã perdida. A única saída dele era alguém do próprio filme, da próprio elenco, ser a irmã perdida. E a única que seria cabível é a Princesa Leia. Até porque, não sei se vocês lembram no original, quando ele estava fazendo, a Princesa Leia era uma gêmea espiritualmente do Luke Skywalker. Eles eram o Yin e o Yang, sabe? Eles se completavam. Então o Lucas resolveu usar isso também como desculpa para no futuro falar, não, eles sempre foram irmãos. Não é bem assim, eles só eram dois lados de uma moeda que passaram a ser um lado só, né? O George Lucas também, no 6 resolveu fazer coisas que ele não tinha conseguido fazer no primeiro filme. Ele teria o planeta dos Wookiees, o planeta Cidade e o Jabba. Porque foi filmada aquela cena do Jabba pro 4, né? Só que ele não tinha tecnologia na época para fazer o Jabba, ou daria muito trabalho. O primeiro ato desse filme sempre foi o que é, que era o resgate do Han Solo ao Jabba. Agora, o segundo e o terceiro mudaram drasticamente. Porque o Jorge Lucas queria ter o planeta Cidade e mais duas Estrelas da Morte. Só que ele também não queria escrever o filme, né? Ele queria só escrever a história e que alguém escrevesse o roteiro. E ele conseguiu, porque ele chamou o Kasdan de novo, que estava devendo pro Lucas um favor. Porque o Lucas conseguiu que o Kasdan dirigisse o primeiro filme dele. E foi muito bacana isso daqui tudo, porque o Kasdan, ele era alguém que disputava e, tipo, conversava com o Lucas algumas coisas. Tipo, o George Lucas não era livre pra fazer o que ele bem entendesse. Porque, por exemplo, imagina o Star Wars 6 com duas Estrelas da Morte e ainda mais uma Coruscant. Ia dar merda, entendeu? Ia ser ruim. Ele captou isso. O Kasdan captou isso. E, tipo, ele botava o George Lucas em xeque, sabe? E isso foi muito bom. Isso salvou todos os filmes, né? Porque imagina, se fosse só o George Lucas. Esse aqui é o problema dos prequels também, mas eu vou chegar nisso depois. Que era o George Lucas, ele precisava de outras pessoas para disputar as ideias dele, colocar as ideias dele em xeque, para desafiar as ideias dele, para que ele realmente parasse, olhasse bem e falasse, puxa, verdade, talvez, sei lá, ter o Jar Jar Binks não seja uma boa ideia, sabe? Ou algo assim. Então, pois é, né, gente? Mas aí o Kasdan resolveu. O, Ka... o Kasdan comentou com ele que ter as duas Estrelas da Morte e o planeta imperial seria muito complexo. E o Jorge Lucas falou que ele acabou concordando e falou que ele queria a Estrela da Morte só e não queria o planeta imperial. E todo mundo foi contra. Todo mundo falava: não, cara, pô, você já fez uma Estrela da Morte, por que que você vai fazer a Estrela da Morte de novo? Aí ele falava: porque sem a Estrela da Morte não tem como eu ter Endor com os antigos Wookiees, agora Ewoks. E ele queria muitos Ewoks, né? E aí você me pergunta por que eu vou te falar que é pra vender brinquedo, né, gente? Não tem como você mentir. Nesse momento, o Jorge Lucas estava no seu capítulo mais sombrio. Ele era o executivo de Hollywood que queria grana de brinquedo. Então, ele precisava de Endor. O Kasdan ficou muito bravo. O Kasdan queria realmente fazer o planeta imperial, fazer toda a ação do Darth Vader, Imperador, e do Luke Skywalker ser no planeta ao invés de na Estrela da Morte. Porque se você parar pra pensar, a morte do Imperador no 6, ela não é pra nada, porque a Estrela da Morte acaba explodindo. Então, mesmo se ele não tivesse morrido, ele ia ter morrido. Então, o Kasdan queria que toda essa ação fosse no planeta, para que, tipo, não tivesse nada a ver, não tivesse nada interferindo, e que a vitória fosse puramente do Luke e do Darth Vader. Ainda foi, no produto final foi, porque foi uma vitória pessoal, mais do que uma vitória pura de guerra, mas isso foi algo que chateou muito, sabe, o Kasdan e tal. E assim, o pessoal começou a olhar pro George Lucas meio estranho. Por exemplo, o Mark Hamill falou: pô, cara, você tem certeza que você quer fazer com que a Leia seja minha irmã? A gente flertou nos últimos dois filmes meio hardcoremente. Só que o George Lucas falou: sim, eu tenho certeza. O Harrison Ford queria muito que o personagem dele morresse no final do episódio 6, que é algo que faria muito sentido se você pensar no arco do Han Solo, que é aprender a se doar por uma causa. Ele se sacrificar por uma causa seria o último passo no arco do personagem. Só que o George Lucas não queria.
Mas assim, o Harrison Ford falou que ele queria muito ter morrido, mas ele suspeitava que o George Lucas não acharia que brinquedos do Han Solo morto venderiam. Então ele resolveu não matar o Harrison Ford, né? Enfim, a cabeça do George Lucas. Não, é sério, a cabeça do George Lucas realmente ficou assim, sinistrona, sabe? O cara que antes foi no inferno e no céu pra buscar inspiração pro Star Wars original, sabe? Leu pra caramba, pô, sabe? Se doou pro filme, agora tava, tipo, querendo só capitalizar o máximo de dinheiro que ele conseguisse. De novo aqui as artes. Oi? É, pois é. A escolha do Richard Marquand, afinal, tinha sido simplesmente por George Lucas conseguir que o Marquand fosse um peão dele e que, assim, o George Lucas, na visão dele, ele essencialmente ele iria dirigir o filme sem ter que dirigir o filme. Uma pessoa faria exatamente o que ele queria que fizesse. Ele era basicamente o Puppet Master, sabe? Só que, tipo assim, o tiro saiu pela culatra porque o Marquand era um bosta. Como vocês podem ver aqui no set, em todas as imagens, tem eles dois, o Marquand de um lado, o George Lucas do outro. Aqui o Marquand de um lado, o George Lucas do outro. Porque o George Lucas efetivamente foi forçado a dirigir o filme. Ou seja, o tiro dele, o grande tiro dele, que ele pensou que tinha sido uma grande jogada, que era contratar um cara para dirigir por ele, o tiro saiu pela culatra. Ele acabou tendo que ficar presente no set pra caramba. Ele acabou tendo que praticamente dirigir o filme. O filme, a produção desse filme foi muito mais tranquila do que dos outros, porque esse não é o Jorge Lucas não botou o próprio dinheiro. Então, se o filme tivesse saindo com dinheiro pelas alturas, tudo bem, sabe? Tava nem aí. Tipo assim, ah, é muito trágico você falar do episódio 6, porque o episódio 6 podia ter sido tão melhor, sabe? Podia ter tido tanto mais coisa. A coisa mais frustrante é você pensar que o Spielberg podia ter feito esse filme, sabe? E tipo assim, tipo assim, teria sido fantástico, sabe? Esse filme podia ter sido tão melhor. Eu gosto muito, sabe? Mas tem umas coisas que são meio demais. Por exemplo, os Ewoks têm um problema sério na execução deles. E realmente não era para eles nem estarem no filme, se você pensar, né? Óbvio que a escolha óbvia seria ter o planeta cidade, ao invés de ter a segunda Estrela da Morte. Mas aí o George Lucas e suas coisas, né? O George Lucas acabou tipo, o fim desse filme foi um grande sucesso, foi um sucesso maior até que Império Contra-Ataca. O pessoal parece que gostou mais, o público parece que gostou mais. Só que a crítica caiu de cacete, tipo, caiu de pau mesmo. Esse filme aí, assim que ele foi lançado, a aprovação dele no Rotten Tomatoes, se existisse Rotten Tomatoes na época, seria de 31%, cara. Porque o povo do Rotten Tomatoes foi lá buscar pra ver qual que seria de cada filme do Star Wars. Isso tá no final da minha apresentação, vai ser maneiro, porque você vê que tem umas coisas que você não imaginaria. Mas enfim, o filme foi um grande sucesso e com o dinheiro do filme, o George Lucas conseguiu finalmente finalizar seu grande sonho, que foi o Rancho Skywalker. Porém, o fim do grande sonho gerou consequências. Aí você vê a imagem do Darth Lucas, que era o que ele era nessa época. A gente, todo esse tempo, não tá falando direito dos problemas pessoais que ele estava tendo nessa época, que ele virou basicamente o imperador da Lucasfilm, sabe? E esses problemas pessoais incluem algumas coisas, né? Ali, novamente, eu reforço o ponto de que ele caiu pro próprio lado sombrio. Ele acabou perdendo muitos amigos no caminho. O Coppola mal falava com ele nessa época, porque eles se distanciaram demais, sabe? Porque o Coppola não acreditava no Star Wars tanto, sabe? Ele perdeu o Gary Kurtz, que eles brigaram, porque o Kurtz queria, sabe, por esses motivos de dinheiro. O Kurtz foi demitido porque o George Lucas acusou o Kurtz de não conseguir ser um produtor decente e gastar dinheiro demais. Ou seja, a sacanagem, porque pô, o Kurtz fez isso em nome de um filme muito bom, que é o Império Contra-Ataca. O George Lucas não viu isso. Mas a maior perda de todas é a Marcia Lucas. Durante todo esse tempo, ela ficou implorando para ele largar o trabalho para lá, largar esse sonho para lá e simplesmente viver uma vida confortável. Eles já eram ricos. Ela queria que ele desse mais atenção e ele não dava. Ela pediu para eles fazerem terapia de casal, ele não quis fazer. Ela pediu para eles dividirem os bens, sabe, daquele negócio, ele não quis fazer nada. Ele tava tipo assim, não, deixa para lá, eu faço depois. Quando ele voltou para fazer,
ela pediu um divórcio. E isso era um problemaço pra ele, porque ela era dona de metade da Lucasfilm e ela não tava nem aí. Então ela ia, tipo, só dar pra Fox a Lucasfilm, tipo assim, dá mesmo. Ele foi forçado a comprar a metade dela. E todo o dinheiro que ele ganhou com o episódio 6 foi embora nisso. Todo o dinheiro. E ele quebrou. Ele quebrou e ficou deprê, porque ele tinha. E quando ele olhou pra trás, assim que ele acabou o episódio 6 e que ele acabou o Rancho Skywalker, ele olhou pra trás e ele viu que ele tinha trilhado um caminho meio sombrio demais. Ele tinha feito sacanagem demais com muita gente. Porque a Lucasfilm tinha deixado de ser um lugar ideal para se fazer filmes e tinha virado uma corporação. Ele tinha virado um monstro, George Lucas. Ele se olhou, fez essa autocrítica e se sentiu muito mal. Ele entrou em uma depressão profunda, que se reflete, por exemplo, em filmes como Indiana Jones e o Templo da Perdição, que ele escreveu na época de maior deprê dele, sabe? E eu acho que tem tudo a ver. E, enfim, você pensar, mas será que tudo valeu a pena? Por causa do Rancho Skywalker, né? Que ele tinha conseguido completar, pô. O único motivo pelo qual ele estava fazendo esses filmes tinha se concretizado. Ele tinha conseguido fazer o rancho. Porém, deu tudo errado. É o início de um sonho, deu tudo errado. É aquela corrente, amigos. Deu tudo errado. Por quê? O Rancho Skywalker, por ser uma coisa tão super, hiper, ultra, mega, só grandes blockbusters conseguiriam pagar, fazer seus filmes lá. Nenhum cineasta independente conseguiria. E o fato do rancho ser em São Francisco e não em Los Angeles também não ajudou, porque era muito longe, tinha muito pouca gente que se mostrava disponível, disposto, né, a fazer essa viagem e utilizar o rancho Skywalker. Então o rancho se viu parado, sendo nada mais, nada menos do que uma casa gigante sem nenhum propósito. E pra piorar tudo. Oi? Ele foi morar depois e tal, mas assim. Isso tudo gerou ainda uma coisa horrível que foi a lembrança constante da perda. Que perda? A Márcia Lucas, enquanto ela tava super deprê, que ele não tava dando a menor atenção pra ela começou a ter um caso com um cara. E esse cara era o arquiteto do Rancho Skywalker, entendeu? E assim que ela pediu o divórcio dele, ela fugiu com o cara. Então, tipo assim, o troço não só não serviu pra nada, mas serviu. É um monumento pra maior falha da carreira dele, pro maior fracasso pessoal da vida dele, sabe? Que foi essa queda dele ao lado sombrio. E isso completa a nossa jornada das sombras, que era Jorge Lucas se perdendo em busca de um sonho e sacrificando um pouquinho Star Wars no caminho, com o Retorno de Jedi, porque o Império Contra-Ataca é um filmaço, né? Pelo amor de Deus. É, O próximo capítulo grande da vida dele é a jornada do eremita, porque ele acabou se impondo um autoexílio, sabe? Um exílio autoimposto, assim como o dessas duas figuras aqui. Esses dois caras, ele acabou se espelhando, de certa forma, na vida deles. E esse daqui, ó, cadê? Ah, não, não foi. Esse daqui é ele com a filhinha que ele adotou, porque ele acabou descobrindo que ele era estéril. Ele não pode ter filho. Então, assim, isso não pode ter ajudado nessa época dele muito deprê, né? Mas ele acabou adotando filhas, ele adotou duas filhas e foi viver longe de tudo e todos depois do episódio 6 porque ele viu que nada estava dando certo e tal. E ele acabou com outros projetos, fazendo outros projetos, né? Agindo das sombras, assim por dizer. Ele fez a trilogia do Indiana Jones, né? Ele fez a história, que foi uma trilogia de muito sucesso, uma trilogia muito legal. Ele fez esse filme Willow, que teve muitos efeitos especiais absolutamente inovadores na época, como o rosto de um personagem, tipo, uma pessoa mudar, sabe, na tela, era algo inovador. E quem fez foi a divisão de computadores da Lucasfilm, chamada Pixar. E é a mesma Pixar. A Pixar foi fundada pela Lucasfilm do George Lucas. Porque isso tem a ver com o George Lucas vender a Disney, vender a Lucasfilm para a Disney. A divisão de computadores da Lucasfilm era a Pixar. A Pixar era parte da divisão de coisas. E um outro filme que o Lucas também fez foi o filme do Howard the Duck,
Foi o maior fiasco da história. O filme é uma merda, todo mundo acha que é uma merda. E nunca assista, é horrível. Pois bem, em 1990, depois de muitos anos no exílio, o George Lucas acabou, logo depois de fazer o Indiana Jones e a Última Cruzada, que tem o River Phoenix, irmão do Coronga, como o Indiana Jones jovem, ele começou a ter a ideia de fazer prequels, né? Como o jovem Indiana Jones, uma série tratando do Indiana Jones jovem. Isso foi em 1990. Ele começou a ver que tinha mercado para se fazer prequels, sabe? Ele pensou, talvez assim, né? Mas ele resolveu esperar alguns anos. Afinal, em 1994, o George Lucas percebeu que não tinha nenhum motivo para ele não fazer os prequels. Por quê? Star Wars tinha voltado à popularidade nos anos 90 com a trilogia do Traum. Tinha voltado, né? O universo expandido do Star Wars tinha começado a florescer muito com o Throne e, tipo, várias coisas. Acho que o Imperador foi revivido numa história em quadrinho nessa época também. Então, enfim, tinha várias coisas. O CG evoluiu muito. Ele ficou absolutamente impressionado quando ele viu Jurassic Park de 1993. E ele pensou, caramba, a tecnologia já está aqui. A Lucasfilm, durante todo esse tempo, recuperou seu poder aquisitivo que ela tinha perdido no divórcio do George Lucas. O George Lucas, os filhos dele, as filhas, começaram a crescer, ou seja, ele não precisava mais ser um pai tão presente assim. E um outro sonho dele, um sonho que ele tinha alimentado desde muito tempo antes, lá da divisão de computadores, quando tinha a Pixar ainda, que a Pixar acabou tendo que ser vendida. É um dos pontos pelo qual a Lucasfilm recuperou o poder aquisitivo, foi vender a Pixar para o Steve Jobs em 1986. Vendeu por não sei quantos bilhões de dólares, mas vendeu e ganhou a grana, porque é a Pixar. E, pois bem, o George Lucas se viu tendo a oportunidade de fazer uma coisa que ele sempre quis, que era fazer um filme sem precisar de filme, fazer um filme completamente digital. Não seria o caso da Ameaça Fantasma, mas seria o caso do Ataque dos Clones. Mas antes disso tudo, para comemorar o aniversário de 20 anos do filme original, o George Lucas resolveu fazer a edição especial. A edição especial foi o primeiro, realmente, foi a primeira porrada na reputação do George Lucas, porque teve muitas mudanças nessa edição. Foram duramente criticadas por muitos fãs, e ela serviu basicamente para o George Lucas testar a tecnologia da época, sabe? Era algo para ele ver o, o quanto que ele conseguiria botar, tipo, personagens digitais no cenário, sabe? Por exemplo, tem várias. No original tem o Jabba, sabe? O Jabba da edição especial, que é ridículo, é nojento, porque é muito feio, né? E não tem nada a ver. E, enfim. Mas serviu esse propósito a edição especial. E usou como meio também para ganhar mais dinheiro para a Lucasfilm, para ele conseguir ter mais orçamento na hora de fazer o episódio 1. Então, afinal, em 1994, ele resolveu anunciar para o mundo que ele faria Ameaça Fantasma. A Ameaça Fantasma é muito delicado você falar da Ameaça Fantasma, porque a realidade o filme é muito ruim. Não tem o que discutir, é ruim. Por que que é ruim? Aí você pode olhar, você pode voltar lá pro roteiro do filme e você vê que o George Lucas fez algumas escolhas duvidosas na história. Por exemplo, o Anakin Skywalker sendo criança. Não dá, né? Não dá, não dá. Mas dá porque o George Lucas queria. O George Lucas não queria, o George Lucas precisava que o Anakin tivesse um grande momento emocionante, e esse momento seria o Anakin se despedir da mãe dele. E para isso ele acha que só uma criança seria acreditável, sabe? Só seria o impacto emocional só teria se fosse uma criança. E deu merda. Deu merda por quê? O Anakin ser criança causou muitos problemas, muitos problemas. Por exemplo, a Padmé teria que ser criança também. Só que a Padmé é a rainha. Ela é a rainha de um troço. Só que no episódio 2, ela não podia ser a rainha porque eles tinham que ter um plot juntos. O Anakin e a Padmé tinham que ter um plot juntos. Então, ela virou uma rainha eleita e ela foi eleita com 10 anos. Ou seja, é muito sinistro, sabe?
O Jorge Lucas tá pedindo pra gente fazer um, né? Não dá, né? É, não, você tem que realmente, tipo assim, deixar seu cérebro do lado de fora e entrar ali pra se divertir, sabe? Um outro quesito é que o Jorge Lucas resolveu dirigir e escrever o roteiro desse filme. Por quê? O Jorge Lucas resolveu dirigir o filme, apesar dele odiar dirigir. Não é que ele odeia, ele só acha muito cansativo, como já foi mostrado. Ele resolveu dirigir porque tinha oportunidades revolucionárias com esse filme. Ele poderia simplesmente seria o filme com maior quantidade de efeitos especiais até então. Seria um filme que teria cenas filmadas com uma câmera totalmente digital. E isso, tipo assim, isso é a praia dele, sabe? Você subverter as normas, você criar novas normas. Isso é o que ele era a grande motivação dele, sempre foi a grande motivação dele. E, e ele, como um roteirista, porém, como já foi mencionado, é horroroso. Ele não sabe escrever, e ele mesmo sabe, ele mesmo admite que ele é horroroso, ele é um péssimo roteirista. Ele não se dá bem com palavras. O roteiro do filme original, ele recebeu muita ajuda de muita gente, inclusive dos atores. Muitos atores, por exemplo, teve muitas falas do Han Solo, que o Han Solo que o Harrison Ford que resolveu falar, sabe? Por exemplo, aquela cena do que ele fica tentando enrolar os Stormtroopers lá na prisão, sabe? Ele fica tipo, a gente teve um vazamento aqui. Aquilo não estava no roteiro, foi o Harrison Ford que pensou que é aquilo que tinha que ser, sabe? Porque o roteiro, enfim, tem várias dessas coisas no roteiro. O Alec Guinness é outro, sabe? E as grandes forças do George Lucas como um diretor, se você parar para pensar, são o que ele sempre gostou de fazer, que é a edição, é a câmera, é a história que ele conta, com os ângulos, com a iluminação, é todo esse lance, esse aspecto do filme, é o que ele mais preza. E não a história em si. Ele preza muito pela história, tanto que ele se esforça demais fazendo o original, como eu já mostrei, e todos os outros. E ele é muito apegado. Mas não é o ponto mais forte dele. O que significa que o Lucas roteirista não é compatível com o Lucas diretor. Porque o Lucas roteirista é um péssimo roteirista e o Lucas diretor não é um diretor que interage muito com atores. Ou seja, ele escreve as palavras e ele dá muita liberdade ao ator, para o ator fazer o que ele acha que é certo com o personagem. E isso dá muito certo quando o ator é experiente. Por exemplo, o Liam Neeson como Qui-Gon, o Alec Guinness como Obi-Wan, o Christopher Lee como Conde Dooku, o próprio Harrison Ford como Han Solo. Mas isso dá muito errado. É, o Ewan McGregor. Mas isso dá muito errado quando o ator precisa de algumas indicações. Por exemplo, o Hayden Christensen como Anakin. O Jake Lloyd, criança. Mano, o maluco é uma criança, cara. O cara não tem experiência na vida, entendeu? Tipo assim, o cara tem 9 anos de vida, entendeu? Não tem como ele saber como é que uma pessoa reagiria. Tipo, ele não viveu, entendeu? O suficiente para ele entender. Então, ele não é a pessoa ideal pro George Lucas dirigir, entendeu? Ele não é. Ele é a pessoa ideal pro Steven Spielberg dirigir, porque o Spielberg é talentosíssimo em todos os aspectos. O George Lucas não é, entendeu? Não é, mas o George Lucas é extremamente talentoso em outros aspectos. Só que não nesse. E ao invés do roteiro ajudar ele, o roteiro só atrapalha. Enfim, o hype de Ameaça Fantasma também foi gigante. Teve gente ficando na fila por 2 semanas para assistir o filme. Pois bem, o filme lançou, foi um sucesso absurdo de bilheteria e foi absolutamente odiado por muita gente. Então, todo mundo viu, ninguém gostou. Esse foi o lema do Ameaça Fantasma. Todos viram, ninguém gostou e foi muito sucesso. O George Lucas, a partir daí, ele se viu numa posição interessante. Na posição que ele poderia, quando fosse fazer o episódio 2, ele poderia fazer um filme inteiramente digital. Isso ajudou demais na produção do episódio 2, porque isso fez com que todas as etapas da produção acontecessem ao mesmo tempo. Como assim? O pessoal da arte conceitual desenhava uma coisa, e como o filme estava sendo totalmente filmado com atores e uma tela verde atrás, ele podia fazer a arte na hora, entendeu? Na hora. E assim que ele filmasse, ele já poderia mandar pro pessoal editar, porque ele não tinha toda a demora do filme fazer tudo e pegar o filme e cortar o filme na mão. Você simplesmente ia escanear o filme, mandar para alguém, a pessoa ia editar no computador. Ou seja, foi muito tranquila a produção desse filme. Foi muito, muito tranquila. E foi muito revolucionário, porque esse é o primeiro grande filme feito completamente
pela tecnologia digital. E hoje em dia, todos os filmes são feitos assim, todos os filmes, todos, todos. Então, o Ataque dos Clones, ele é muito hateado por causa da história de amor que o nego fala que é horrorosa. E ela é meio média, né? Tipo, meio média, apesar de que, ó, insight, no meu primeiro encontro com a Estela, a gente foi na praia e ela literalmente falou: Eu não gosto de areia, exatamente igual a Anakin. Então, tipo assim, ela puxou esse assunto. Estela muito player. A produção do 2, ela foi muito em função das críticas do um. Teve muita gente depois do um que pensou que ia ver milhares de Jedi lutando. Teve muitas críticas, lógico, em relação ao Jar Jar. Teve muitas críticas em relação ao Obi-Wan não ser treinado pelo Yoda, como ele falava no 6. Então, assim, ele usou o 2 para responder muitas dessas críticas, sabe? Muitas, muitas dessas críticas. Por exemplo, a Batalha de Geonosis, o Jar Jar quase não aparece, o Yoda treinando as criancinhas. Mas o Jar Jar foi revolucionário também, gente. Não se esqueçam que o Jar Jar foi o primeiro personagem completamente CGI a interagir com os personagens do filme inteiro. Depois, é, quando aconteceu o Ataque dos Clones, o Yoda já não foi tão revolucionário, porque o Peter Jackson tinha feito o Gollum já, né, no Senhor dos Anéis, de 2001. Então, e o filme é realmente bom, diferente do episódio 1, então, tipo assim. Mas, enfim. O episódio 2 foi mais bem recebido do que o episódio 1. A produção foi muito agradável, porque, como eu falei, tudo acontecia ao mesmo tempo e não tinha tanta pressão para se fazer. Porém, né, o filme recebeu duras críticas também, em especial ao romance, porque, novamente, o roteiro é incompatível com o diretor, o George Lucas não orientou o Hayden Christensen tão bem, e o Hayden Christensen ele faz um Anakin que, ao invés do Anakin ter várias facetas, como é necessário para o personagem, o cara afinal vai virar o Darth Vader, sabe? Ele não pode ser só uma criança que grita. Ele, infelizmente, no filme é só um reclamão, sabe? Ele é tipo, ele tem aquela voz fina, ele não consegue ser uma pessoa calma, sabe? Ele não tem, não é uma performance muito boa. Mas lógico, lógico. Eu vou chegar no Clone Wars ainda, eu vou chegar, vou falar rapidinho só, mas eu vou chegar. Pois bem, esse daqui é o George Lucas no set, você pode ver que é tudo azul, porque é tudo tela azul, quase não teve set de verdade nesse filme, foi tudo muito prático. E foi o primeiro filme inteiramente digital, então foi um filme absolutamente revolucionário, foi inovador demais, foi tipo assim, hoje, esse daqui é um dos filmes mais importantes da saga. Talvez seja o filme mais importante, sabe? Quando o pessoal for estudar no futuro os filmes, talvez esse seja o mais importante por causa da questão do digital. Mas enfim. Depois do final desse filme, teve a conclusão da saga com Vingança dos Sith. Depois do original, esse foi o filme que o George Lucas mais se dedicou à história. E o George Lucas estava tão empolgado na hora de fazer esse filme que ele começou a fazer o filme antes de terminar o 2. Antes de terminar o 2, ele estava fazendo. E ele queria fazer um filme gigante, gigante. Ele tinha a ideia de começar o filme, ao invés de com a batalha, só a batalha de Coruscant, ele tinha a ideia de começar o filme com 10 ou 7 batalhas simultâneas. E o filme também teria um Boba Fett querendo vingança pela morte do seu pai. O filme teria um jovem Han Solo vivendo com os Wookiees. O filme teria muita coisa, sabe? E ele percebeu, quando ele parou para pensar, que o filme era gigante. Ele acabou tendo que cortar muitas coisas, diminuir vários arcos de vários personagens para focar na virada do Anakin pro lado sombrio. Por exemplo, a Padmé, que sempre foi uma grande personagem no 1 e do 2, virou uma mulher grávida. Mas assim, existem as cenas deletadas dela, por exemplo, que são ela literalmente criando a rebelião, sabe? É incrível essas cenas, só que infelizmente elas não estão no filme, né? E não ia dar, e eu entendo por que não ia dar, porque o filme ia ficar muito grande e muito sem foco. O foco realmente precisa ser o Anakin. E o Anakin desse filme funciona porque o George Lucas ele acabou chamando um carinha chamado Chris Neal para ser coach de diálogo, chama, mas ele basicamente serviu como a ponte entre o George Lucas e os atores. Ele era o diretor para os atores e o George Lucas era o diretor para o resto. O filme também mudou de foco durante a produção. Por muito tempo, enquanto ele estava editando, o motivo pelo qual os Jedi iam matar o Palpatine e o Windu ia lá confrontar o Palpatine era porque o Palpatine não acabava com a guerra e não porque ele tinha descoberto que o Palpatine era um Lord Sith, sabe?
Isso entrou depois. Só que o George Lucas mostrou esse corte inicial para alguns amigos, e os amigos falaram com ele: Poxa, por que você não muda o foco do filme para o Anakin cair por amor ao invés de por política? Por que você não tira esse negócio, sabe? E aí acabou que funcionou. E foi muito bom pro filme, fez muito bem pro filme. E o filme deu muito certo por conta disso. O que prova que o George Lucas precisa de outras pessoas ajudando ele. Porque durante os prequels ele foi basicamente um lobo solitário. Ele escreveu todos os filmes, ele dirigiu todos os filmes sozinho. O produtor dele, o Rick McCallum, ele não disputava tanto as ideias do George Lucas. E o George Lucas, ele não fez isso sem querer. Porque, por exemplo, no episódio 1, imagina, 1999, o cara fez só o 4, 5, 6. O cara fez os Indiana Jones. Ele vira pra você e fala: O que você acha da minha ideia? Você vai, tipo, discordar do cara, sabe? O cara é o George Lucas, pô. Não tem como você discordar do George Lucas, entendeu? Ele é o George Lucas. E aí, isso gerou uns problemas. Mas interessante, ó. Logo que saiu A Vingança dos Sith, o Rotten Tomatoes, ele fez uma pesquisa buscando qual que seria a pontuação de cada um dos filmes assim que eles foram lançados. E essa daqui seria a pontuação dos filmes. E olha só, é muito diferente do que você imaginaria, né? Foram os críticos caindo de pau. O Retorno de Jedi tá com uma pontuação tão baixa, porque na época que ele saiu, ele foi duramente criticado por ter elementos muito parecidos com o do 4. Por exemplo, ele começa em Tatooine, ele tem uma outra Estrela da Morte, sabe? Muita gente chamou de remake, entendeu? Falou que era um remake. Os críticos, porque os fãs adoraram, em sua maior parte. Alô, Rodrigo, alô, Andréia. Mas é, os críticos caíram de pau. O Ameaça Fantasma e Ataque dos Clones é natural, porque eles realmente caíram de pau muito no filme. É, falaram, enfim, tudo isso que eu já falei, que a atuação era uma bosta, o roteiro não fazia sentido. Mas A Vingança dos Sith foi muito bem recebido, foi o segundo mais bem recebido, mais até do que o grande Império Contra-Ataca. Então, você vê, né? Mas com isso, o George Lucas fechou sua saga e acabou indo para aposentadoria. Ele conseguiu se aposentar finalmente. Pois é, o Darth Vader tá mostrando para ele ali, ó, recebeu um prêmio bonitinho, enfim. O George Lucas, nesse ponto, volta às sombras. Ele passa a começar a fazer projetos de trás de novo. Por exemplo, o Clone Wars, tão amado. O Force Unleashed também foi um projeto que ele lançou nessa época, que hoje em dia que é um, não fez tanto sucesso quanto Clone Wars. E ele usou, por exemplo, o Clone Wars para responder muito da crítica feita aos prequels. Por exemplo, ele humanizou mais o Anakin. O Anakin, ele é um grande herói agora nos Clone Wars. E o Clone Wars, ele é muito legal, né? Porque o Clone Wars, ele acrescenta demais ao 3. Por muito tempo, eu tive problema em aceitar o Clone Wars e o 3 serem parte da mesma linha do tempo. Só que recentemente eu parei e vi os filmes, os prequels, o 1, o 2 e o 3, especialmente o 3, sempre mostram o Anakin em momentos absolutamente sinistros da sua vida. Mostram ele nos momentos de maior dificuldade, de maior dor da vida dele. Então isso meio que justifica, sabe? Por exemplo, no Clone Wars, ele ganha uma responsabilidade a mais, que é ser general e a Ahsoka, treinar a Ahsoka. Ele precisa ser um modelo para uma outra pessoa. E a ideia por trás, né, é que seria o Anakin se consertando por meio da Ahsoka, né? Ele consertaria os erros da Ahsoka, que seriam erros nele também. E isso funciona. E o Clone Wars, inclusive, tipo assim, a Ahsoka ter saído acrescenta muito na cena do 3, por exemplo, que o Anakin fala que quer entrar no conselho, e aí o nego não aceita ele. Ele fica puto, porque ele já culpa o conselho por ter expulsado a Ahsoka, né? Por ter tirado a Ahsoka. Então, tipo assim, depois o conselho rejeitar ele próprio, sabe? Faz muito mais sentido o ódio dele ao conselho no 3, é muito justificado com o Clone Wars, né? E o Clone Wars, enfim, foi feito realmente pra tapar alguns buracos na produção do 3 e dos prequels. Por exemplo, o Clone Wars tem o arco do Boba Fett indo atrás do Windo, igual eu falei que o 3 teria. Não tem, graças a Deus, o Han Solo jovem, misericórdia. Graças ao bom divino, o Dave Filoni teve cabeça. O George Lucas, aquele projeto acabou nunca saindo do chão, o Star Wars Underworld. Ele focaria também numa backstory do Han Solo, que também posteriormente viria a fazer parte do roteiro do filme Solo. E bem, com tudo isso já fora do caminho, o George Lucas vivendo tranquilo na sua aposentadoria, aconteceu uma coisa interessante que foi
um projeto do Star Wars com a Disney chamada Star Tours, que era uma atração da Disney, estava sendo renovado em 2010 para Star Tours 2. E o que isso significa, né? Significa que o George Lucas foi lá na própria Disney supervisionar pessoalmente o que estava acontecendo no Star Tours 2. E isso, ele foi. O Bob Iger, que é o grande presidente da Disney, fascista, né? Aproximou o George Lucas, né? Aproximou-se o George Lucas e ofereceu de comprar a Lucasfilm. George Lucas não aceitou de princípio. Porém, aquilo ficou na cabeça dele, sabe? Ele ficou pensando, poxa, eu já tô nisso há tanto tempo, sabe? Já tem 40 anos, eu, eu já tô feito, eu não quero mais fazer nada, por que não? Ele então analisou duas coisas que tinham acabado de acontecer. A Disney tinha comprado a Pixar e a Disney tinha comprado a Marvel. E ele analisou essas duas coisas e viu que a Disney tinha comprado, mas não tinha interferido em nada. Eles tinham deixado a Pixar seguir como era, e tinha deixado a Marvel seguir como era. Eles só estavam capitalizando em cima. É uma grande jogada do Bob Iger de ganhar dinheiro em cima de coisa dos outros, né? O George Lucas então botou a Kathleen Kennedy como sucessora dele na Lucasfilm e acabou decidindo vender a Lucasfilm para a Disney, porque ele, por ver a Pixar e a Marvel, ele sempre seguiu a Pixar, lógico, ele tinha um carinho enorme pela Pixar, já que era uma empresa que surgiu dele, né? Ele viu que ela estava sendo muito bem cuidada pela Disney, e ele resolveu confiar na Disney com a Lucasfilm. Só que assim, não sei se vocês já repararam, tem um tópico ali chamado traição, né? Então, deu merda, né? O George Lucas, quando o George Lucas resolveu vender para a Disney, ele acabou escrevendo um tratamento dos episódios 7, 8 e 9, porque ele sabia que era inevitável que a Disney ia fazer os sequels, né? Nisso, o George Lucas fez esse tratamento, entregou para o Bob Iger, que falou que o tratamento dele era fantástico e que ele ia usar como base para a trilogia. E quando o George Lucas foi assistir o episódio 7, era literalmente o episódio 4. Era o mesmo filme, só que com anabolizante na veia e sei lá, é isso, sabe? Tipo, é literalmente o mesmo filme. Ele se sentiu traído, tanto que tem uma entrevista depois do set sair que ele fala que ele infelizmente vendeu os filhos dele que seriam Star Wars, ele infelizmente vendeu os filhos dele pros escravocratas brancos que seriam a Disney. Ele faz essa analogia da Disney como, né? É meio sinistrinho. Mas ele fica muito decepcionado com o 7, ele fica reclamando que o 7 não fez nada novo e que uma coisa que ele sempre prezara era fazer algo novo e que o 7 não fez. Porém, ele gostou muito de Rogue One. O Gareth Edwards ligou pra ele, ele falou que gostou demais. Ele gostou muito de Solo também, que tem muito que foi, pô, o diretor de Solo, afinal é o Ron Howard, que é muito amigo do George Lucas, né? Muito amigo. Estrelou no American Graffiti, é a grande estrela do American Graffiti. E ele falou que o episódio 8 era feito, era bonito. Ele falou que era bonito, né? Ele não falou, não bullshitou. Eu acho que o arco do Luke no episódio 8, ele é. As origens dele são o arco do Luke do episódio 7 do George Lucas, só que não tem como saber, porque existia um livro que ia sair chamado The Making of, né? The Making of Star Wars 7, O Despertar da Força, que nunca saiu. Ele ia sair logo depois do filme e a Disney impediu ele de sair. Ou seja, deve ter merda naquele livro, sabe? Tipo assim, ele não saiu para público, ninguém sabe o que aconteceu. Então é só especulação do que aconteceu. Só que um fato é que a história dos sequels não é a história que o George Lucas queria. Não é a história do George Lucas. Os sequels não tem a ver com ele. Os sequels deviam ser desprendidos da saga original. Quando você está falando do George Lucas, você não pode falar dos sequels. E com isso eu queria, né, acabar, finalmente acabou minha apresentação. Uma retrospectiva que eu queria, que eu acho, né, que se você olhar para tudo que aconteceu na vida dele, se você botar numa balança todos os lados bons, todos os lados ruins dele, eu tenho quase certeza de que o lado bom sempre vai superar o lado ruim dele e que ele é uma grande inspiração e provavelmente o cineasta mais importante dos últimos 30 anos. Ele não é um homem sem defeitos, ele frequentemente caía nas desgraças, né? Ele frequentemente. Ele era um cara de muitas ideias, e nem todas iam ser boas, só que quando não tinham pessoas para falar com ele que as ideias dele não eram boas, ele fazia elas mesmo assim, as ideias ruins, e Star Wars sofre com isso, mas no final é uma saga muito bonita
E tem muita inspiração daquelas coisas desde o começo até o final. É a história do. É um mito moderno e é o meu filme preferido, com certeza. É isso que a gente viu hoje. Então, fé.